Boa tarde, 1h03, sala de domingo na Gaúcha, domingo de chuva em Porto Alegre, 27 de setembro é o dia, 19 graus a temperatura. Com Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro, calçados pegada, a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente, já experimentou, né? E é boa essa farofa Santa Massa. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Estil com você no campo e no jardim. E São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Um domingo de indefinição no futebol brasileiro. Às 13h04 segue mantida a decisão em caráter liminar. O jogo do Palmeiras contra o Flamengo não vai acontecer. Mas é uma decisão, é um cenário que de alguma forma retrata um pouco do nosso país. Porque os clubes seguirão os seus protocolos, o seu cronograma tradicional de um domingo de futebol. Daqui a pouquinho, 14h, está previsto, por exemplo, o deslocamento da delegação do Flamengo do hotel para o estádio. Porque às 13h58 ou 13h59, eu não duvido de nada, hein, Zé Alberto? Pode cair a liminar e o jogo aconteceria. Mas a informação é essa, estamos atualizando permanentemente, não teremos jogo Flamengo e Palmeiras. O Flamengo tentou, a CBF que deveria talvez assumir o protagonismo de dizer o seguinte, realmente tem muitos infectados, há o risco com os jogadores do Palmeiras, uma bola de neve, enfim. Não, é a CBF que está tentando derrubar a liminar do Tribunal Regional, do Tribunal Superior do Trabalho, hein, Zé Alberto? Boa tarde. Eu tenho a impressão que já tá, tudo é lamentável até esse momento, mas, olha, no máximo em 50 minutos tem que estar decidido. 2 horas antes do jogo tem que estar tudo decidido, não pode deixar, ou até antes, é só ver qual é a hora que estavam previstos os deslocamentos das duas equipes. Não pode, então tá aí, o deadline é esse. E eu nem estou dizendo o que eu prefiro que aconteça. Eu acho que a segurança sanitária eu tô muito sensível às postulações que até são as do Flamengo, mas eu não sou sectário contra o Flamengo. Eu acho que o Flamengo nessa questão ele tem, e nem é dele, né? Tá através do sindicato, e a justiça está dando essa possibilidade, o ganho de causa nesse momento. O jogo não tem que sair. A essas alturas, acho que não tem mesmo, antes mesmo, o número de contaminados do Flamengo não tem que sair. Acho, paralelamente, que o Flamengo poderia repensar suas atitudes em relação a tudo que está acontecendo e reconsiderar alguns absurdos que o Flamengo pensou. Se isso aí servisse de lição, acho que também teríamos um ganho nisso aí. Mas o jogo não deve sair. Esse é um ponto importante, Zé. Eu quero cumprimentar André Silva, Rafael Gomes, Lelê Bortolatti, a galera que está conosco aqui no Sala de Domingo, porque eu vejo muito comentário no sentido, mas o Flamengo, bem feito, o Flamengo que está colhendo o que plantou. Olha, concordar ou discordar, e a grande parte das pessoas discordam de algumas ações e atitudes e comportamentos e decisões do Flamengo, mas poderia ser o Botafogo, poderia ser o Grêmio, poderia ser o Inter, poderia ser o Fortaleza. Eu acho que o debate vai além da questão clubística do ponto de vista do Flamengo, uma questão grave envolvendo um surto de coronavírus, e esse surto já chegou no Fluminense agora, por exemplo, e as autoridades médicas salientam, há sim o risco de flamenguistas passarem para palmeirenses no jogo. E importante o ponto levantado pelo Zé, o Flamengo tentou, junto ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva, que teve negado. A decisão de não ter o jogo nesse momento não é do Flamengo, é do Sindicato dos Trabalhadores. André, Lelê, Rafael, bem-vindos ao Sala de Domingo. Boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Debona. Boa tarde a todos. Falei contigo de manhã sobre isso, né? E é questão de saúde que não está sendo respeitada. Aliás, no Brasil não se respeita absolutamente nada, né? O dia que se cumprir alguma coisa pré-estabelecida no Brasil, vai cair um meteoro no planeta, né? Porque aqui, olha... Desculpa esse discurso assim bem pessimista, mas é o que a gente vivencia, e não é só no esporte, a gente vivencia no país isso, né? E o reflexo no futebol está sendo esse, exatamente. O clima é de revanchismo, que é um clima que existe no Brasil em todas as áreas, né? Agora é a minha chance de me vingar deles, e é isso que está acontecendo. E eu tô lendo aqui entrevista, acabei de ler uma entrevista do presidente do Goiás para a Rádio Sagres lá em Goiânia, é exatamente isso. Agora todo mundo quer se vingar. E é isso que tu estava dizendo, o Flamengo começou lá atrás,
atrás, então agora ele que arque com as consequências. Olha, são questões diferentes, né? Porque se você tiver o Flamengo em campo, vai passar pro Palmeiras. Eu não concordo com nada do Flamengo, mas eu também não. O ponto é outro eu agora, também não. Vou dizer mais aqui, eu vou dizer uma coisa fora do futebol. Eu não concordo com nada, ou com nada não. Com nada eu vou estar sendo forte demais. Eu não concordo com boa parte de algumas atitudes que eu vejo acontecer em nível político no Brasil. E nem por isso eu torço para as coisas darem errado, só para dizer, viu, eu não falei, não é assim. O certo é torcer para que dê certo, e o certo seria a CBF já ter tomado essa atitude de não ter tido o jogo, e a CBF não vai fazer isso, né? Ela está forçando, porque aí tem uma outra questão. A CBF ela é dominada hoje por São Paulo, o Zé Alberto é uma pessoa que fala muito nisso, e aí tem a disputa Federação Carioca, Federação Paulista, né? E aí entra essa briga, tanto que teve essa semana, né? A frase do presidente Caboclo não foi: nós não vamos ser reféns de um clube, né? Na questão do público no estádio, porque a Federação Carioca apoia o Flamengo domina o futebol no Rio, a gente sabe, faz o que quer, manda e desmanda. Aí a CBF quer dizer que não, mas tem a questão política. O Palmeiras, no ano passado, proibiu o torcedor do Flamengo no estádio, né? No jogo realizado lá em São Paulo, e por aí vai. Então, olha, infelizmente, né, o futebol brasileiro ele está metido nisso, e como os dirigentes eles não se acertam e não irão se acertar, né? Porque a pandemia os dirigentes só conseguiram estar unidos para a questão de pedir no Congresso que eles tivessem as dívidas dos clubes em algum momento, né? Que a mão fosse passada mais uma vez na cabeça dos clubes, enfim, né, que algumas leis pudessem beneficiá-los. Foi um momento de união, porque aí interessava a todos. Agora, no resto, é guerra. Cada um atira para o lado e o que pegar, pegou. O futebol brasileiro não tem conserto. Os dirigentes brasileiros, raras exceções, não conseguem fazer mais nada nesse país. E tem, né, Lele e Rafael, uma questão que envolve também partes envolvidas no processo. Tá todo mundo perguntando aqui, o que a TV Globo vai fazer hoje à tarde? A Rádio Gaúcha, ela muda a sua programação, porque ela tem prevista a transmissão de Flamengo e São Paulo. O que os caras, Debona, os caras que no exterior compraram o Campeonato Brasileiro, como é que os caras estão montando a grade de programação deles lá fora? Não, o torcedor faça o quê? Fico em casa, espero, vai ter jogo, não vai ter, faço outra coisa. É que aí tem uma outra coisa também. O torcedor muitas vezes pergunta: o que a Globo vai fazer? Olha, não se preocupem com a Globo. Não se preocupem como com a Rádio Gaúcha. A programação será preenchida e com muita qualidade. Não vai ter o jogo porque não pode ter o jogo. Agora, muitas vezes quando se tem um problema assim, a alusão que se faz é que a televisão manda em tudo e ela manda e desmanda. Por exemplo, obrigando, quem sabe, um jogo a ser realizado sem condições sanitárias ou qualquer outra coisa. Não é assim. Não é assim. Tem jogo que por vezes... Ou com chuva, né, Zé? Com o campo impraticável, essas coisas. A TV que mandou jogar. Não é assim. Não, a TV não manda. A TV, ainda mais uma televisão como a Globo, as grandes emissoras que são as que compram direitos de transmissão. Quantos meses a Globo viveu sem o futebol? Os canais de esporte de todas as redes estão vivendo sem futebol. Então tem que parar com essa história de tudo é a culpa da mídia, e a mídia é a culpada porque fizeram sair jogo de qualquer jeito, jogo marcado é jogo jogado. Não é assim. Esse negócio do jogo marcado é jogo jogado, isso é coisa, me perdoe meu querido Renato Marcília, isso é coisa de juiz que queria ganhar a taxa dele e não ter que voltar 2 vezes no mesmo lugar. Por isso jogo marcado é jogo jogado, não é por força da TV, não. As TVs, elas perdem audiência, é verdade, mas elas não fazem não tem essa vilania da TV que as pessoas querem aludir às emissoras de televisão. Então, o que a Globo vai fazer? Olha, vai botar um programa que possivelmente vai ser top no horário. E é isso que a Globo vai fazer, ou que qualquer outra emissora vai fazer. Sabe, eu não sei se o Palmeiras não tem também contrato com a outra emissora na TV fechada. O Palmeiras não é do grupo do Inter ali também? Que era do Esporte Interativo. O Esporte Interativo vai ter o que fazer também. Todos têm o que fazer. O que não pode é botar um jogo que vai ameaçar a saúde ou a integridade de jogadores, de quem estiver no estádio.
E tem esse risco aí, uma preocupação também das autoridades de saúde, né, com a chamada bola de neve, o que representaria, porque esses jogadores do Flamengo que estariam aptos a jogar, eles tiveram contatos com os infectados. Aliás, essa lista, ela não para de aumentar, ela poderá seguir aumentando. Ela tem 41 integrantes da delegação do Flamengo, entre jogadores, integrantes da direção, da comissão técnica. E se eu não estou enganado, né, André, são 19 jogadores, né? 19 jogadores. Foi isso que falou o Eric Faria para ti de manhã, né? Isso. Que ele pegou a base da Libertadores, de 36 inscritos, tem 19 infectados, sobrariam 17. O Flamengo abriu mão. Bom, aí é um problema do Flamengo mesmo, né? Ele não inscreveu os 50 possíveis que a Conmebol liberou recentemente. E o problema de hoje, que foi o problema de terça, vai ser problema na quarta-feira também, quando o Flamengo enfrenta o Independiente Del Valle no Maracanã pela Libertadores. Ô Lelê, tá na área, Lelê Bortolatti, boa tarde. Tô sim, Debona, tudo bem? Bom dia ou boa tarde, né, para todos os amigos aí, para a audiência da Rádio Gaúcha. O que impressiona, né, mas não surpreende nesse caso todo, é a falta de preparação prévia para lidar com algo que todo mundo sabia que ia acontecer, né? A gente sabia que isso ia acontecer. Uma hora ia acontecer um surto em algum time, porque o pessoal está se deslocando, o Flamengo acabou de ir para o Equador, né, voltou de lá, mas o surto já estava acontecendo. Um problema na conexão aí do Lelê, que está falando também sobre essa questão do Flamengo. O sinal da Gaúcha está marcando 1h15. A gente já vai mergulhar nas questões da dupla Grenal também. Teve estreia do Soares no Atlético de Madrid com 2 gols, assistência e goleada para cima do Granada. 6-1. É centroavante de ponta no futebol mundial. Prévio para esse tipo de coisa? Deu um corte aí. É impressionante, né? Tu saiu e voltou, Lelé. É a internet, né? Nossa internet. Onde é que eu parei? Parou por aí, parou numa esquina por aí. Quase não começou. Não, a história de... Então, cortou na largada. De avisar com antecedência, né? Isso é que impressiona, mas não surpreende, né? Porque todo mundo sabia que isso ia acontecer. Uma hora ia acontecer um surto, ia ter que adiar um jogo. E essa decisão, como vocês disseram, ela já tinha que estar tomada ontem, tinha que ter sido tomada, entendeu? E pronto. Só que não, aí fica essa briga, né? Daí vai saber as atitudes, né? O que elas significam, não, porque que interesses as atitudes estão defendendo. Não é só o fato do jogo. É como vocês disseram, é o revanchismo, é a questão política entre São Paulo e Rio de Janeiro. É um domingo que a gente está vendo o futebol ser exatamente o que é o nosso país, né? É uma pena tudo isso. Bom, ao longo de todo o Sala de Domingo nós seguiremos acompanhando e monitorando para saber se teremos alguma novidade com relação a isso, mas por hora o jogo está cancelado, ou adiado, melhor dizendo. 1h17, qual é o tamanho da tua preocupação, Lelê, com o Inter, tecnicamente falando, mas tudo que a interferência política do clube, isso ficou claro ontem na entrevista do Cudê, sim, está afetando, não foi bem recebido os movimentos da semana, mas dentro de campo o Inter não está ganhando mais de ninguém também, hein, Lelê? É verdade, Debona. Infelizmente eu já tinha previsto isso, né? Porque como eu fui conselheiro do clube por 8 anos na minha vida, eu tenho uma boa amostra do que é a política do Internacional e desde que houve a volta do futebol e se considerou e se já se entendeu que o calendário de 2020 ele iria terminar em 2021, eu acho que o Conselho Deliberativo do Inter já deveria ter tomado uma atitude de prorrogar a eleição, né, de transferir a eleição para o final do calendário futebolístico, né? Isso aí significaria deixar a atual gestão do clube mais uns 2, no máximo 3 meses, né? Mas poder vir à tona toda essa questão política depois do final do calendário futebolístico, que é o que acontece tradicionalmente no Inter, né? A gente está muito acostumado a ver as eleições do Internacional de muitos anos para cá,
aliás, a maior eleição de um clube no Brasil, né? Nenhum clube no Brasil tem tanta participação dos sócios nas eleições quanto o Inter, e essa eleição sempre acontece no sábado seguinte à final do calendário futebolístico, né? A gente tem aquela rodada final do Campeonato Brasileiro, sempre no primeiro ou no segundo domingo de dezembro, e no sábado seguinte ocorre a eleição do Internacional, e isso evita que a política entre dentro do vestiário. Pelo menos assim a gente não vê uma interferência muito grande, mesmo que os movimentos políticos comecem bem antes da data da eleição em si. Mas a desse ano eu realmente esperava alguma atitude do Conselho, mesmo que fosse uma coisa que tem que se cumprir o estatuto, mas acho que com todo o contexto da pandemia poderia ter sido modificado isso. Não foi, e está aí o resultado, né? A gente já não bastava para o torcedor colorado toda a incomodação sobre a queda técnica do time, né? E a gente pode debater os trocentos motivos que tem para essa queda técnica. Agora, essa parte política, com aquela coletiva na sexta-feira do Marcelo Medeiros, com esta debandada ou esta saída de muitos integrantes da direção, inclusive o vice de futebol, num momento tão delicado como está o futebol, aí realmente o torcedor só pode se preocupar mesmo. Como eu disse, né? Além da preocupação do que a gente vê dentro do campo, agora a gente tem que se preocupar com o que está acontecendo fora do campo, né? Dentro do campo, sim. Caí de novo? Não caiu. Eu só queria, e antes da gente falar do campo, me permita, Lelê, tu traz esse sentimento de torcedor, mas Rafael, André, Zé Alberto, com um acompanhamento também diário de vocês, o torcedor, por vezes, ele não é familiarizado com a questão política. Ele está se perguntando, nos ouvindo nesse momento, o que tem a ver a política, lá o dirigente está lá no outro mundo, no outro universo, com o jogador que é pago pelo Inter para jogar futebol, vestiário. O que a gente pode dizer para esse torcedor com relação ao combo Inter, política, clube, time, aspecto técnico, também depois da entrevista do Rodrigo Caetano ontem e do Eduardo Cudê? Debona, que é justamente isso, né? Por mais que a gente tenda a acreditar que o torcedor, né, e realmente acredito, né, que o torcedor, a grande massa mesmo de torcedores não tá nem aí pra política, quer saber do time ganhando em campo, né? Mas quando a gente ouve uma entrevista como a de ontem, do Eduardo Cudê, dele deixar claro, né, que ficou muito chateado com a saída do vice de futebol, e a gente nota que o Cudê ele tá bem abatido, né? Acredito, né, que a situação dos resultados nos Grenais deve estar trazendo isso, a constante falta de peças que ele tem, por N motivos, né, por lesões, por Covid, por suspensões, ele realmente não consegue dar uma continuidade no time, então a gente vê que há um abalo no treinador, né, e isso acaba indo para dentro de campo, né, Debona e amigos, porque eu vi um Inter ontem, assim, eu vi um Inter abatido em campo ontem, sabe? Não era aquele time que agride desde o início. Eu tô achando realmente o Inter abatido, essa é a palavra, né? Acho que o efeito psicológico, principalmente da sequência de Grenais, tá bem evidente nesse grupo do Inter, e eles vão ter que dar um jeito de passar por cima disso, né? Porque na semana que vem, no domingo da semana que vem, o Sala de Domingo da próxima semana estará debatendo mais um Grenal que ocorre no sábado, né? Pois é. Zé Alberto, André, Rafael, algo a acrescentar do ponto de vista da política interferindo e o que o torcedor deve ter atenção nesse sentido do clube? Interfere, né? Zé, Lelê, Rafael, Debona, interfere, a gente sabe que interfere, né? O Zé há pouco citava em Esportes da Media, ele participou ontem das coletivas, né, do que disse o Rodrigo Caetano, e ele vivenciou isso na pele quando trabalhou no Grêmio, né? Mais de uma década atrás, né? Em 2008 lá aconteceu a mesma situação. Ontem ele falou que é ruim quando isso acontece, né? Durante a semana a gente foi trazendo informações a respeito disso, desse desgaste, né, das partes. O presidente foi bem claro, né, de que não gostou da situação como a forma foi tratada, ficou bastante complicado. O Cudê ontem, né, se manifestou também sobre isso, né?
se mostrando incomodado. E olha, eu concordo com o que o Zé Alberto colocou na coluna dele. Eu até conversei com algumas pessoas e falei isso durante a semana. Né? O presidente disse na sexta, não vamos demitir o Cudê, independente do que aconteça. Né? Foi perguntado a ele se maus resultados sucessivos até o Grenal, e incluindo de novo no Grenal, poderiam acarretar uma troca. Ele disse, não, o Cudê é uma convicção do Inter. Eu acho que realmente ele é uma convicção do Inter, ainda mantendo o Caetano lá no futebol, mantendo, e também do próprio presidente, evidentemente, que é um homem que tem experiência de vestiário. Agora, eu não sei até que ponto o Inter ainda é uma convicção do Cudê. Perfeito, André. E aquele desânimo de ontem, Zé, eu acho que ele é um indicativo de, olha, essa confusão. Eu fui contratado por um que não está mais, que era o Melo, aí entrou um outro que já saiu também, agora eu não sei se vai ter alguém, se vou ficar só com o presidente, não, os reforços não vieram, claro, tem todas as explicações da questão econômica, mas aí ele vê que a situação é bem difícil, que não era tudo aquilo que ele imaginou e projetou. Eu não sei se essa convicção que ele teve lá no ano passado, em outubro, novembro, quando ele foi contratado, e ainda era técnico do Racing, se ela existe, né? E eu acho que este é um fator de preocupação, sim. Eu não vou dizer que falando sobre convicção também, perdão, Zé, falando sobre convicção também, André, Zé, Lelê, Debona, a gente fica nessa palavra, pois foi essa palavra que o Marcelo Medeiros usou para manter Eduardo Cudê, independente se fosse Alexandre Chaves Barcelos, se fosse Alessandro, e aí, como bem a gente vem falando, independente da política do clube, sabe-se lá qual é o movimento, o Medeiros disse, o Cudê é uma convicção do clube. Então, para mim, não sei se passou essa impressão também para vocês, senhores, vocês têm mais experiência do que eu quando o assunto é eleições clubísticas, para mim ficou claro que houve uma reunião também entre os movimentos, porque lá atrás, lembra que a gente debatia, mas como que vão assinar com o Cudê um contrato de 2 anos se o contrato com a atual gestão, se a atual gestão só vai até o final desse ano? Então, para mim, ficou bem claro nesse quesito convicção, que independente de quem for o candidato ou qualquer outra coisa, existe essa convicção no Eduardo Cudê, mas eu concordo com o André. Eu não sei até que ponto o Cudê daqui a pouco ele não se sente desprotegido, pois foi bem como ressaltou o André. Roberto Melo vai para a Argentina e contrata ele. Roberto Melo sai do cargo. O Alessandro Barcelos vira o homem de confiança, e outro, o próprio Cudê elogia o Alessandro Barcelos, não é a gente que está dizendo. Ele fala que gostava muito e tinha uma relação muito próxima com o Alessandro Barcelos. E aí, a partir desse momento, essa relação ela é desfeita. E aí, vai ficar sem novo vice de futebol? Como é que é a relação de Cudê com o próprio Marcelo Medeiros? Eu confesso que eu estou bem preocupado com essa situação de bastidores do Inter, e é óbvio que isso entra dentro do vestiário. Eu ia dizer, eu disse ali pro perfeito André, que é o seguinte, a gente diz que uma ideia tá certa quando concorda com a da gente, né? Mas na verdade, quando eu disse o perfeito André, é que foi exatamente o que eu tentei colocar ontem, e foi a imagem que eu tive. Eu não sei se é certa, a gente não tem, é interpretativo. O desencanto de Eduardo Cudê, não com o Inter, mas com uma situação que ele não esperava viver. Ele enumerou ali algumas coisas. Ele enumerou, por exemplo, a saída do Alessandro, que ele se sentiu mal emocionalmente, isso foi ele que disse. Ele está se sentindo triste, mal, pelo fato de muitos jogadores ele não poder escalar o time que quer, porque chega uma notícia que o jogador foi aí acometido de coronavírus, está detectado, positivado o exame, e ele tem que tirar do time. Isso aí aconteceu nos 2 últimos jogos, tanto no Grenal como agora. Então, isso não é também, é totalmente aleatório, não tem a ver com o Inter, mas uma série de situações. Ele não teve, talvez, reforços que ele gostaria. O fato dele insistir no grupo Corto, como ele diz, que é um grupo que tu pode avaliar como pequeno em quantidade, mas também em qualidade. Ele pediu outros jogadores que acabaram não vindo pela situação financeira do clube. Então eu notei um desencanto do Cudê com a situação. Ele não analisou jogo. A gente não falou de jogo, ele foi questionado, mas ele citou apenas por que não está usando todos os reservas. Isso aí tem a ver com o grupo Corto, que ele cita, né? Mas ele tem feito menos substituição. Mas o assunto ontem, ele saiu. O mais importante não teve a ver até com erros que ele possa ter cometido no campo, e sim com uma situação global. E nisso eu vi um técnico muito abatido, e acho que o André pegou bem. A síntese é essa. O Cudê é uma convicção do Inter, mas eu não sei se o Inter não deixou de ser uma convicção do Cudê. Ele está desencantado. A expressão dele, o tom de voz,
Olha, eu não tô botando nada na boca de ninguém nem na cabeça de ninguém. Tá à disposição de todos nas plataformas digitais, tem no GZH, em GZH tem a entrevista do Cudê, talvez não tenha o vídeo, mas quem tem a possibilidade do vídeo, olha a expressão do Cudê e depois faça a sua análise. Foi pesado mesmo. Agora, dentro de campo, eu acho o trabalho do Cudê bom. Aliás, eu acho ele muito bom. Eu acho interessante as ideias do Cudê, a maneira com que ele pensa o futebol, a maneira com que ele tenta executar isso no time do Inter, que por vezes a gente vê claramente a tal da intensidade aparecer, a marcação alta. Nós vimos em alguns jogos do Brasileiro o time mesmo que modificado, mas a ideia de jogo ela se mantendo, e o Inter, por exemplo, obtendo êxitos contra... Não vou lembrar, acho que contra o Botafogo, se não estou enganado, a ideia sendo mantida. Mas, Lelê, a gente precisa falar de algumas decisões do Eduardo Cudê. Porque ontem, vendo o Atlético Mineiro jogar contra o Grêmio, eu fiquei impressionado com o que é a intensidade do Atlético. Uma loucura o jogo, marca, dá espaço, mas marca alto, agride, ataca. E aí a gente vai perceber, por exemplo, que o Natan é mais jogador que o Patrick, que o Keno é muito mais jogador que o Marcos Guilherme. Eu acho que o D'Alessandro não merecia esse fim no Inter. Eu acho uma sacanagem o que estão fazendo com o D'Alessandro. Mas Debona, o D'Alessandro é velho, tem 39, não tem intensidade. É que assim, o D'Alessandro velho com 39 anos, ele é 10 vezes mais jogador que o Marcos Guilherme jovem e correndo o jogo inteiro. Tem algumas coisas que a intensidade ela precisa ser segundo plano perto da qualidade. Foi o que a gente viu no Grenal, por exemplo, o Inter torto, não conseguindo dar um passe para frente, não conseguindo dar um passe vertical. E em 15 minutos de D'Alessandro, o D'Alessandro é o cara que mais aparece pro jogo, mais toca na bola, como quem dissesse aos companheiros, tá, dá a bola em mim, a situação tá complicada, estamos perdendo o jogo, mas eu vou tentar fazer alguma coisa diferente. Porque o D'Alessandro no banco, vendo o Musto, o Lindoso e o Marcos Guilherme, o que passa na cabeça do D'Alessandro, hein, Lelê? Eu concordo plenamente contigo, Debona, porque realmente primeiro, assim, falando do Cudê, né? Deixa eu só fazer uma vírgula, Lelê. Me permita, eu entendo que o time ideal do Inter, o ideal tem o D'Alessandro no banco. Ele tem aquele time ali, o Johnny, o Edenilson, o ideal, tá? O Edenilson, o Bosquilha, o Patrick, o Galhardo e acho que ainda o Abel. Acho que ainda por ser uma referência. Só que quando tu não tem duas peças do meio campo, o D'Alessandro não pode ser preterido, ele não pode ser alternativa da alternativa da alternativa. Aí que eu acho um exagero do Cudê. É verdade, até porque se a gente vê os jogos mais recentes do Inter, os times já entenderam que o Inter sendo pressionado em cima, sendo a marcação alta que o Inter do Cudê se propõe a fazer, quando é feita contra o Inter, obriga o Inter a dar um balão, ou o Lomba a dar um balão na bola. Isso aconteceu, se eu não estou enganado, ontem foram mais de 20 chutes para frente, 25 chutões para frente que o Lomba deu, porque o Inter não tem criatividade mais para conseguir sair jogando, o Musto não consegue sair jogando, o Lindoso também não consegue. O Inter sente a falta de outros jogadores também que não estão, tipo, por exemplo, o Patrick, o próprio Edenilson não está no momento como a gente sempre se acostumou a ver. Agora, nesse momento, por que não colocar o D'Alessandro? Ele não tem condição para 90. Mas, gente, tipo... Joga 60, né? Sabe, porque tu vai vendo... E isso irrita muito o torcedor, é essa insistência em jogadores assim, como por exemplo o Marcos Guilherme, né, que a gente já viu que ele não pode ser titular do Inter, ele é um jogador para grupo, né, só que ele ser insistentemente escalado e tu ter uma opção como o D'Alessandro no banco, às vezes para jogar só 15 minutos, 10 minutos quando o time já tá perdendo, é como tu disse, eu também acho que é uma sacanagem. Agora, realmente eu fico muito assim, tenso, fico muito preocupado mesmo como torcedor do Inter, que é o fato de que se já tá ruim agora, se o Inter vem a perder o Cudê, eu vou entrar no modo desespero. Porque mesmo com o grupo limitado, mesmo com todas todos os problemas que existem pro um treinador escalar um time hoje, com esse calendário absurdo que ficou no pós-pandemia. Eu sugiro que a torcida nem alimente essa ideia, né? Vale pra Inter e vale pra Grêmio, que até a semana passada. Essa bobagem de trocar de técnico agora, né? Exatamente, tu acabou de falar também da situação da intensidade do Atlético Mineiro, eu também vi uma boa parte do jogo do Grêmio ontem, e o Atlético tem muito mais intensidade que o Inter, porque o Atlético tá jogando só o Brasileirão, né?
E isso vai fazer diferença, já está fazendo diferença. É o único clube que está na ponta da tabela e que está se dedicando exclusivamente ao Brasileirão. Agora, clubes como Inter, Grêmio, Flamengo, Santos, São Paulo, que estão jogando Libertadores, são 3 jogos a cada 7 dias. É óbvio que isso tem um preço. Isso que tu tá dizendo do Atlético vale pro Sampaoli o ano passado no Santos. Porque o ano passado Exatamente. O Santos também não chegou em nada e ele só não foi campeão porque o Flamengo era um super time. Porque senão ele tinha sido campeão brasileiro. Tanto que ele foi o vice. Isso. O trabalho do Sampaoli, que tem essa questão da intensidade, essas eliminações precoces, elas ajudaram o ano passado e estão ajudando. A gente tá vendo agora de novo esse ano, né? Não tô dizendo que é bom ser eliminado, mas nesse caso tá ajudando, né? Isso, o Inter de 2018 do Odair, lembra? Que é um time que estava na ponta de cima da tabela, sempre acabou perdendo o campeonato, óbvio, porque faltou grupo e tal, mas o Inter disputava só o Brasileirão. O Inter tinha sido eliminado, não estava na Libertadores, né? Estava voltando da Série B, acho que foi eliminado da Copa do Brasil naquele jogo contra o Palmeiras, né? Não, Palmeiras não. Não lembro que o Inter foi eliminado em 2018 da Copa do Brasil, mas aí o Inter ficou só Palmeiras, Brasileirão. Acho que foi, era o Odair. Foi o Palmeiras. Foi o Palmeiras, não foi? O gol qualificado, né, Zé? O Palmeiras foi aquele jogo que teve o Anderson lá em São Paulo, que o Inter não... Foi o ano anterior, eu acho. Antes, né? Não, foi no anterior. Com o Odair, o Inter eliminou o Palmeiras. Foi depois. Mas enfim, só pra dizer que naquela época o Inter tava bem na tabela, porque o Inter tinha um grupo limitado, né? Não tinha um treinador tão qualificado. A princípio, eu acho que o Odair ainda precisa ter mais qualificação do que tem o Cudê, por exemplo, mas a parte física fazia diferença, e é o que está fazendo pro Atlético agora, né? É claro que também tem um time bem organizado, tem jogadores de boa qualidade. Agora, na questão do Inter, esse somatório de problemas, né, de desfalques, de lesões, de afastamento por Covid e de falta de peças mesmo, né, se a gente perdeu o treinador aí, né, aí realmente o torcedor colorado tem que se preocupar, porque no mercado hoje, né, não tem ninguém nem parecido com o Cudê, e a gente vê que o trabalho do Cudê é bom justamente pelo fato de termos plena consciência que o grupo do Inter, ele é limitado tecnicamente. E mesmo aos tropicões, o Inter é vice-líder do Brasileiro e líder do seu grupo na Libertadores. Foi pro Vitória nos pênaltis a Copa do Brasil, né? Isso aí. Pro Vitória da Bahia. Pois bom, do ponto de vista de time, a gente tem falado muito sobre os volantes, né? Musto, Lindoso, essa coisa que me parece até um assunto já até batido, né? Não dá para jogar os dois, apesar da insistência do Cudê. Agora, André, que problema o Inter tem de novo para a lateral esquerda no jogo de terça lá em Cali, hein? É justa o menino Léo Borges, eu já disse, né? Falei pra ti, falei pro Zé Alberto nos 2 programas. Por mim, né, se dependesse de mim, daria uma oportunidade pro menino, porque a gente viu o que o Jussa não pôde render como lateral esquerdo no clássico Grenal da semana passada lá no estádio Beira-Rio. Até para preservar o jogador, eu repito o que eu falei de manhã, foi constrangedora a atuação do Matheus Jussa. Que estava improvisado, mas com equívocos em movimentos básicos. Lelê, tu joga futebol, tu sabe disso. O jogador tá torto, não sabe o lado que vai ter que proteger a bola. Preserva o cara, não é a dele por ali. Improvisar. Foi a terceira vez, né? Terceira vez, Lelê, que ele jogou. Ele nunca jogou no Inter na posição para a qual ele foi contratado, que seria reserva do Cuesta, seria zagueiro pelo lado esquerdo. Ele também é volante, mas zagueiro pelo lado esquerdo ele nunca jogou. Mas na lateral esquerda foi onde ele entrou 3 vezes já. Ele entrou contra o Sportivo e depois contra o Atlético Goianiense e no Clássico Grenal. O Matheus Jussa. E o Léo, sobre o Léo Borges, ele tá bom, até era uma tendência, mas tá confirmado. Ele tá na delegação que tá embarcando daqui a pouco. Porque o que é importante, né? A torrada, o Yuri Alberto e o Peglo voltaram a treinar hoje. Isso também é importante, porque são ao menos alternativas, né, para algum momento o Cudê passar a contar também, né? O que aconteceu com o Matheus Jussa no Grenal, né? Esse é o tipo de que eu encaro como falha do Cudê. Porque, a gente que conhece futebol há bastante tempo, a gente sabe que é um prato cheio para queimar um guri, tu botar ele num clássico improvisado e com todo, no caso deste clássico agora da semana passada,
ainda com todo o contexto que a gente tem de clássicos recentes e de parte psicológica, que é muito mais difícil para um menino, né? Acaba queimando o menino, porque eu, pelo menos as primeiras impressões que eu tive do Jussa nesses outros 2 jogos que o Zé acabou de falar, elas foram boas. Claro, eram adversários bem mais modestos, mas mesmo assim eu tive boas impressões dele, mesmo improvisado. Agora, improvisar um menino num clássico, então se é pra improvisar um menino, então bota o menino que é da base, né? Se não tem outra alternativa, bota quem é da posição. Agora, botar um menino improvisado é o tipo de coisa que a gente realmente se pergunta, assim, né? Porque, mas, né, ainda mais no clássico, com todo o contexto que teve, realmente eu não gostaria de queimar esse Matheus Jussa. Realmente a atuação dele foi muito ruim no Grenal, como basicamente o time todo jogou mal, né? O time estava torto, o time, essas opções de tipo deixar o D'Alessandro no banco, insistir com o Marcos Guilherme, né? O Musto, que Musto e Lindoso junto mas mesmo assim, mesmo com esses erros, eu ainda aposto que o Kudê faz a diferença no Inter e tomara que essa fase oscilante do time agora, ela passe, porque realmente ontem, muitos desfalques né? Muitos desfalques mesmo, mas e também a análise sobre o jogo de ontem, ela complica porque teve o lance da expulsão, né? Isso. Da expulsão do menino Zé Gabriel, que foi uma expulsão. Ele perdeu a vaga de vez no time agora, Lelê? É que na realidade... A gente sabe que esse tipo de coisa vai acontecer com o menino, né? Ele entra jogando muito bem as 3, 4 primeiras partidas, né? Só que a gente sabe que meninos oscilam. Aquela entrada que ele deu ontem, ela é uma entrada de um menino, de um jovem inexperiente, entendeu? Aquele tipo de entrada, é óbvio que aquilo ali vai significar um cartão vermelho, sabe? Mas aí é o preço da inexperiência. Então, agora o Kudê, o lance de ontem, né, a consequência da imprudência, da inexperiência do Zé Gabriel de ontem, além de ter privado o time de uma chance mais viva de vencer o jogo de ontem, dá o Kudê agora, praticamente obriga o Kudê a escalar o Rodrigo Moledo, né? Porque muito se falou, eu sempre entendi o que se usava de justificativa, que era a questão da saída de bola. Que a saída de bola do Moledo não era qualificada, como era do Bruno Fux, como é a do Zé Gabriel. Mas a gente tem visto frequentes erros de saída de bola e a gente já viu que os times já aprenderam a marcar o Internacional em cima. Então essa saída de bola ela não está mais acontecendo, é um festival de balão do Marcelo Lomba, então isso vai ter que ser revisto. E se o Kudê vai querer insistir na saída de bola ali com o Musto, como ele está querendo, eu não estou vendo essa solução. Eu acho que ele vai se obrigar a botar o Moledo agora, apesar que tem aquele outro menino que veio da Alemanha, né? O outro zagueiro. E que o Inter trouxe, né, Lelê, dizendo que era uma prevenção para a saída do Fux, o Lucas Ribeiro, mas ainda não foi utilizado. Agora eu quero chamar a atenção para duas coisas. Uma que o Lelê... esquerdo, né? Isso, uma que o Lelê estava falando da questão do D'Alessandro, ontem o Guerrinha falou nisso de novo. Para mim uma coisa está clara, o D'Alessandro ele é reserva do ataque na cabeça do Kudê, ele não é jogador de meio campo, o Kudê nunca escala o D'Alessandro no meio, quando escala como atacante. E a outra eu acho que a gente tem que começar a dar uma olhada também e se pegar gols do Inter sofridos e começar a analisar. O Zé Gabriel, concordo com tudo que disse o Lelê, até falei isso hoje pela manhã também da questão de ter começado bem e tá num momento que tá em queda, e a experiência às vezes ela vale ao menos para dar uma estabilidade. O Cuesta também não tá bem, né? Não foi só pelo lance de ontem que ele deixou o Luciano antecipá-lo. O Cuesta não... É a pior temporada dele com a camisa do Inter. O Cuesta já foi muito mais zagueiro do que ele vem sendo hoje. Ele, obviamente, os melhores momentos do Cuesta foram lá do Moledo. Pode estar até ligado uma coisa na outra, né, Lelê? O Cuesta tem um negócio também que está acontecendo, e já o ano passado acontecia, e talvez até a contratação, quando contrataram o Matheus Jussa, colocaram muito, ele vem para ser zagueiro pelo lado esquerdo. O Cuesta joga todas. E não tem, talvez pela falta de reposição, o Cuesta tá jogando todas, não tem um regramento para ele, até de preservação física, mas a preservação física, por vezes, ela acaba sendo também preservação técnica, ele ganha tempo para se aprimorar, para corrigir algum problema. O Cuesta não tá tendo esse direito, ele só parou de jogar quando foi suspenso.
Bom, engraçado o Musto, né? Porque o Musto ele não é um mau jogador, né? Ele já provou isso na carreira, ser um bom jogador, inclusive com o Cudê naquele time do Rosário. Agora, diferentemente do ponto de vista técnico, a gente vê muita fragilidade técnica no Moisés, diferente do Musto. É que o Musto ele se apresenta como um volante. Bom, o Musto é lento na saída. Mas ele compensa porque é um grande roubador de bola. Ele não é o que o Dourado é, por exemplo, no auge. O Dourado é um grande roubador de bola, o melhor volante do Brasileiro de 2018. Mas o Musto compensa com a boa chegada à frente. Não tem chegada à frente. É um bom cabeceador, pouco aparece para cabecear lá na frente. Chuta bem de fora da área. O chute dele é muito ruim, é torto e sem força. Então, a gente começa a pensar o que o Musto consegue agregar do ponto de vista assim, olha, essa é uma valência do Musto. Não tem. Mas e o que o Leonardo Borges não tem, senhores? Porque, olha, o Moisés está se mostrando insuficiente já há alguns jogos, o Wendel lesionou, às vezes é preservado, às vezes pega Covid, e aí quando falta um lateral esquerdo, improvisa o Jussa por ali, aí se fala que pode inverter o Saravia de lado, botando o Rodinei na direita. O que tem de errado com o Léo Borges, o garoto que está inscrito, que já treina com um profissional desde o retorno da pandemia? Será que o Léo Borges não tem condições de assumir essa posição? Eu acho que condições ele tem, Rafael, mas essa imaturidade, no sentido de ele ser verde ainda, eu acho que conta e eu não condeno quem pensa assim e não o coloque imediatamente. Porque nunca se cogitou, a gente nunca cogitou de ter o Léo Borges, eu estou dizendo a gente porque nós que acompanhamos assim e passamos para o torcedor as opções que o Inter tem. O Inter até bem pouco tempo tinha também o Natanael, e o Léo Borges já era jogador da base. Tinha o Eric, que era da base e estava na frente dele. Então, o Léo Borges é um jogador que aparece do quase nada em termos de mídia, em termos de apresentação, para quem sabe ganhar uma vaga de titular num jogo de Libertadores. Isso é muito perigoso. O exemplo atual do Zé Gabriel, eu estou temendo muito pelo futuro desse bom jogador, porque ele apareceu na defesa pelo lado direito, se parou a cogitação do Moledo. Os primeiros jogos do Zé Gabriel foram convincentes, ele foi melhor que o Bruno Fux e tirou aquela saudade do Moledo num primeiro momento. Coincidentemente, quando ele passa a atuar por necessidade no lugar do Cuesta, foram 2 jogos muito ruins dele. E sem falar na oscilação natural do garoto. E olha, o Zé Gabriel já era mais maduro do que o Léo Borges. Então eu acho que esse temor ele tem lá sua justificativa. Hoje em dia o Zé Gabriel talvez tenha que sair do time para recuperar ali adiante uma capacidade boa, dando de novo a vaga pro Rodrigo Moledo. Está aberto, para mim está aberto de novo essa discussão, está aberta essa discussão que parecia encerrada pelas atuações. Então a instabilidade dos garotos, ela pode ser ruim pros garotos em primeiro lugar, mas pro time como um todo. Então acho que por isso que o Léo Borges não é assim uma convicção imediata. E se cogite até deslocar o Saravia, botar o Matheus Jussa, esse tipo de coisa na lateral esquerda do Inter. Agora, se deslocar o Saravia, por exemplo, vai ter que botar o Heitor, né, Zé? Isso. Mas entre o Heitor e o Rodinei, ó. Mas tudo bem, mas entre o Heitor e o Rodinei eu não sei qual é o melhor, viu? E ainda gosto mais do Heitor, que é prata da casa, tem vinculação. Não tem dúvida nenhuma. Então, o Heitor eu não sei até onde ele vai chegar, o Rodinei eu já tenho certeza. Mas o Heitor deu uma preocupada ontem pelo shape também, né? Tava meio forte, né? Shape mas mesmo com o shape, eu prefiro ele do que o Rodinei, toda a vida, né? Acho que realmente tá faltando alguém, tem que chegar no Heitor e dizer ali, ó, cara, vamos dar uma aliviada aí no pão de alho aí, né? Porque tá exagerado o carboidrato ali. Mas eu prefiro ele que o Rodinei toda a vida. Essas situações de carências do grupo, elas têm que ser resolvidas com o que tem na base, gente, porque não é possível, sabe? Nada pessoal contra o Moisés, mas a gente já viu que o Moisés não tem a mínima condição de ser titular do Internacional. Ontem ele conseguiu dar um ótimo cruzamento, né, pro gol do Thiago Galhardo. Ele já tinha dado um cruzamento muito do Botafogo, né? Mas é o mínimo que a gente espera de um lateral esquerdo titular do Internacional. Agora, ele me quebrou ontem. É um cruzamento. Um minuto antes do gol,
Tem um lance do Moisés que, tipo assim, ó, se não acontece o gol, a gente ia estar falando daquele lance muito hoje, já viraria meme, se é que já não virou, porque, cara, é constrangedor, ele tá absolutamente sozinho na lateral esquerda, no lado esquerdo da área, entrando, ele ainda olha pro meio, né, faz o movimento correto, que é olhar pra ver onde vai cruzar, se tem um jogador para receber a bola, e com o pé direito ele acaba empurrando a bola mais pro fundo, é constrangedor aquilo ali, sabe? Então, tipo, ele me derrubou pode ser um... Oi? Porque nesse lance que tu tá citando, ele me derrubou, o Pedro me chamou, eu tava fazendo aquele lado ali, o Zé vai lembrar, o Pedro me chamou, o que fez o Moisés, André? E eu disse, olha, Pedro, com todo o respeito que merece o Moisés, o profissional, mas faltou muita qualidade nesse lance. Jogada e aí no lance seguinte, seguinte, a bola cai no pé dele, ele faz aquele cruzamento perfeito, parecia o Kleber, aquele jogador que jogou no Inter, lateral esquerdo. Aí eu disse, agora ele fez perfeito. Exatamente. Agora, exatamente. agora comenta o lance, né? Não vai brigar com o lance, né? A capacidade física do Moisés é um negócio impressionante, né? Se botasse um pouco uma qualidade, assim, uma coisa mais sólida ali em termos de qualidade. Eu tô me lembrando daquele outro que jogou no Inter, aquele que o Fabrício. O Fabrício era um cara, um atleta, como atleta. Ele era impressionante, assim, tu olhava o Fabrício jogando. Esse é o legítimo que joga bem. O Fabrício jogava bem sem a bola, porque com a bola complicava. Mas um deslocamento, a arrancada do Fabrício era um negócio espetacular e impressionava treinadores, hein? Muitos treinadores. Não, o Fabrício ia jogar e não dava nada. A torcida vaiava e aí ele ainda perdia a compostura. Mas são jogadores que impressionam pela questão física. No caso do Moisés, eu não sei imitar o Guerrinho. O Duda, eu sei que tem essa habilidade. É um negócio que o Guerrinho, então, vai pro atletismo, né? Vai pra Sojipa. Corre, né? 1h49. Corre bastante. Debona, sobre o Musto, o pessoal costuma dizer que a gente grenaliza. Eu não grenalizo. O fato da gente usar um exemplo que aconteceu no Grêmio para citar alguma coisa do Inter ou do Inter em relação ao Grêmio, ele não é grenalização. É simples, são os exemplos que a gente tem aqui. Mas universo. Com o Musto é o nosso universo. É que com o Musto acontece, para mim, uma coisa muito parecida com o que aconteceu na mesma posição no Grêmio há 20 anos. O Grêmio trouxe o Astrada do River Plate, El Jefe Astrada, um cara sensacional, jogava muito no River Plate, dentro da sua limitação, chegou até a seleção argentina, mas não era o melhor volante da história da Argentina, mas era um cara que dentro do esquema do River daquela época, ele era líder de fato no vestiário e tecnicamente dava bom suporte. Pô, o El Jefe chegou no Grêmio e não fez nada mesmo. Ou outro argentino, o Schiavi, que no Grêmio, o Schiavi, ele depois até campeão do mundo, ele foi depois que saiu do Grêmio, mas no Grêmio ele não fez nada. O Musto é mais ou menos isso no Inter. Nós não podemos tratar o Musto como um mau jogador. Zé. Mas o Herbelha não tinha, eu acho não tinha, André, um passado que o recomendasse tanto quanto o Musto ou quanto os outros dois que eu citei. Mas o teve Musto um outro zagueiro que eu não lembro da mesma época, que é um argentino também que veio pro Inter. E o Amelli? O Amelli era bom jogador, mas o Amelli era meio desconcentrado. Mas o Inter fracassou, né? Ele era meio desconcentrado, fazia muita falta, ia muito expulso. Mas eu lembrei porque são dois volantes, assim, com a característica de eles começam o jogo por eles, ou o jogo passa por eles na proteção, a defesa, e que da mesma maneira acabaram não funcionando na dupla Grenal. O Musto não eu repito, não pode ser mau jogador. Nós vimos o Musto jogar pelo Rosário, ninguém se enganou. O Grêmio no ano passado, há 2 anos, queria o Musto também. Então, sabe, mas não funcionou dentro do que era esperado para ele. Que horas é a viagem do Inter para Colômbia, hein, André? Daqui a pouco, 2h. Já estão no aeroporto, ou pelo menos estavam há poucos instantes. Isso. O Johnny segue fora, né? O Johnny, sim, com lesão muscular, né? Dos lesionados, né? Com certeza. Mas é o seguinte, André. Johnny is out. Peglo e Yuri Alberto, né? Daquela lista que era longa, né? Tirando os da Covid, evidentemente, mas os que estavam mais tempo fora, o Peglo e o Yuri Alberto, né? Até vi nas imagens do Inter de treinamento, eles pela manhã participando do treinamento no CT. Então, olha, eu diria que são boas alternativas, né? Porque o Peglo tinha entrado bem nos jogos que entrou, o Yuri Alberto não conseguiu jogar ainda no Inter, né? Porque veio e acabou se machucando, mas são alternativas interessantes pro ataque, né? Até porque, claro, falta abastecimento, a gente já debateu isso, mas o Abel, tirando o jogo do América de Cali,
O Yuri, pelo que eu sei, André, ele está entrando ainda na fase, na penúltima fase de treinamento. Não é ainda a fase definitiva para ele voltar a jogar. Então, por isso, o Yuri Alberto não é uma certeza. Na viagem, acho que não deve estar na viagem, mas não é uma certeza para os jogos, ou para o Grenal, talvez, para ser alternativa ainda nessa semana. Pelo menos foi o que me foi dito lá do Inter. O Inter deve, né, com um empate lá, a coisa fica muito bem encaminhada, né? Porque empatando lá, o Inter vai a 8 pontos, né? 8 e o adversário mantém os 3 na frente do América, 4, né? A 5, é? Isso. E aí o América teria que ganhar do Grêmio na última rodada e abrir e buscar o saldo, que hoje é uma diferença de 5 gols, não é isso? A diferença é grande. E outra, né, Lelê, digamos que o Grêmio consiga ganhar aqui da Católica, né, ele rouba a liderança do Inter. Tá, beleza, vai a 10 e o Inter fica com 8. Só que aí a Católica acabou, né? Pega um eliminado na última. E o América teria que ganhar aqui, e se o América ganhar do Grêmio para eliminar o Inter, mas o Inter teria que fazer o esforço esse de perder para a Católica e ter diferença de saldo, né? Bom, pelo contexto e pelo que está jogando ou não está jogando o Inter, empatar em Cali é uma taça, Lelê. É um resultado. Com certeza. Fecha agora. Quem está se deslocando também, Lelê, é o Flamengo, iniciando nesse momento o deslocamento para o estádio do Palmeiras, para a Arena Palmeiras. A tendência é que os dois clubes, os jogadores vão fardar, vão para o campo. Olha que coisa. Complementa de Inter aí, desculpa, Lelê, te interrompi. Não, de resultado, acredita-se, né? Então que se... acredita-se então que se o Flamengo está se deslocando é capaz de já saberem alguma coisa referente à queda da liminar, né? Mas enfim, para encerrar de Inter, então, esse empate lá, ele é essencial, né, cara? O Inter tem agora eu até tinha escrito na minha coluna ontem, né, no Diário Gaúcho, falando que realmente é a sequência mais complicada do Inter esse ano, né? Foi justamente, ela começou ontem, né, com um jogo contra o São Paulo, que é um time tão instável quanto o Inter, mas é um bom time, né? Não é um time ruim. E então a importância dessa sequência de 3 jogos no contexto todo do Internacional nesse momento do ano, com a possibilidade de encaminhar realmente uma classificação com um empate lá na Colômbia na terça-feira. E no sábado, o Grenal, né, que passa a ser o Grenal mais importante do ano, como era o Grenal de quarta-feira passada, mas que para o Inter ele passa a ter um caráter quase obrigatório de vitória, né? Porque realmente o torcedor colorado não suporta mais, não aguenta mais conviver com essa sequência essa falta de vitórias em Grenal, que realmente eu não me lembro assim de alguma coisa nesse sentido, pelo menos nos últimos anos. Lembro, né, de sequências sem vitórias nos anos 80, nos anos 90, mas tão longa assim, e com ainda mais hoje em dia, né, com o advento da rede social. A última foi no começo dos anos 2000 lá, com aquele time do Muricy que quebrou a série do Grêmio, que era do Tite no Olímpico. Com aquele a última grande foi 12, eu acho que ali 11 por aí. Do Vinícius e do Daniel Carvalho, né? Pois isso. Então o torcedor colorado tá muito machucado. É óbvio que queremos a classificação na Libertadores, mas tenho certeza que o torcedor concorda comigo, nada é mais importante do que esse Grenal do próximo sábado. Posso deixar uma manchete pro outro bloco, Debona, que a gente vai falar do Grêmio, evidentemente, né? Vamos. Aliás, eu não tenho a pretensão de pautar nada, mas eu acho que o nosso debate ao longo de toda a semana para esse Grenal do viés colorado, ele é totalmente psicológico só, porque mais do que a questão técnica, se joga Musto, joga Lindoso, ele é psicológico, hein, André? Perfeito. Perfeito. Vendo o jogo de ontem, né, o Grêmio Atlético Mineiro, e acompanhando a tua narração e vendo o jogo na TV, vou dizer o seguinte, Debona, eu vi no mesmo campo, já que não era uma quadra, mas eu vou usar a expressão da quadra, eu vi ontem o enfrentamento de um time da NBA contra um time do NBB. Nossa. A velocidade ali no início do jogo era uma coisa absurda, a diferença dos dois times. Aliás, praticavam esportes diferentes. Aliás, essa coisa do discurso do Grêmio já de 3 ou 4 anos de 3, 4 competições é complicado,
Nós vamos falar mais sobre isso, o imbróglio do jogo do Flamengo, tem muito assunto, público nos estádios deve ficar para o retorno do Brasileirão, tem tudo isso depois do intervalo. Intervalo, notícia na hora certa e nós já voltamos com Sala de Domingo. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial. Grãos, pecuária, carnes, leite e toda a cadeia da agricultura contam com estes implementos. São 27 anos de mercado e mais de 970 revendas em todo o país. Conheça mais em www.sãojoséindustrial.com.br. São José Industrial. Alta performance no campo a preço justo. Você já conhece a farofa Santa Massa? Ela é divina. A farofa Santa Massa tem um sabor artesanal, é deliciosa, crocante, feita com óleo de coco, tem pedacinhos de cebola e ainda vem com uma linda embalagem Ziploc muito prática. Deu vontade? Então experimente já a farofa Santa Massa no churrasco ou em suas refeições e surpreenda-se. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor na sua mesa. A Estil tem uma grande novidade para você. Um curso de jardinagem totalmente online e gratuito, para você se profissionalizar sem sair de casa. Reunimos especialistas que são referências em jardinagem, paisagismo e negócios. E ao final, você ainda pode ganhar um certificado da Estil. Acesse jardim-das-ideias.com.br/projardim e faça sua inscrição. Gosta de humor sobre futebol? Então acesse oledobrasil.com.br, um dos sites humorísticos mais conhecidos de todo o país. E não esqueça de se juntar aos mais de 2.400.000 torcedores e seguir o Olé no Twitter, no Facebook e no Instagram. Olé do Brasil, notícias e verdade o tempo todo, mas não ao mesmo tempo. Boas notícias na Rádio Gaúcha com RTI. Precisa enviar alguma encomenda com urgência? Reforçamos nossas medidas de segurança. Os ônibus não param e estamos aqui para ajudá-lo. Enviando pelo ônibus, sua encomenda pode chegar até no mesmo dia. Não pare seu negócio, nem deixe de ajudar alguém por falta de entrega. Contate com a rodoviária da sua cidade e saiba mais. RTI, é fácil enviar encomendas pelo ônibus. RTI, é fácil viajar de ônibus pelo Rio Grande do Sul. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa, no sinal 2 horas. Com todo o estado em bandeira laranja, mapa preliminar do distanciamento controlado não recebe recursos. Classificação definitiva será conhecida na segunda-feira. Final do Freio de Ouro ocorre nessa tarde, sem a presença de público, na primeira edição digital da Expo Inter. Fundação Oswaldo Cruz diz que Manaus vive segunda onda de contágio da Covid-19. Fiocruz propôs lockdown para conter o avanço da doença. Tempo instável em Porto Alegre. Agora faz 21 graus. O domingo deve seguir com chuva em todo o Rio Grande do Sul. Há possibilidade de vento forte e alta incidência de raios, além de chance de granizo. Uma pandemia não escolhe hora nem lugar para acontecer. Por isso, o lugar de médico é onde a vida mais precisa. Cremers, em ação pela saúde. Trânsito. Tem alerta de acidente envolvendo 2 carros na cavalhada com a Coronel Massot, na zona sul de Porto Alegre. Ainda não há detalhes confirmados pela EPTC. Nas demais vias da capital, o trânsito flui bem, assim como nas principais rodovias do estado. Em gaúchazh.com. A Guarda Municipal interditou uma lancheria no bairro Humaitá, na zona norte de Porto Alegre, na madrugada deste domingo. O local já tinha sido autuado por irregularidades em outra data e, como houve reincidência, os agentes decidiram pela interdição. O nome do estabelecimento não foi divulgado. Conforme a Guarda, o local estava atendendo clientes fora do horário permitido após as 11 horas da noite de sábado. A administração da lancheria terá 30 dias para entrar com recurso. A maior parte dos ativos federais que seriam leiloados este ano foi adiada para 2021 e 2022. Levantamento do portal G1 mostra que dos 64 projetos que estavam previstos para serem ofertados à iniciativa privada ainda esse ano, 47 foram adiados para 2021 e 2 para 2022.
Ao menos 5 tiveram um andamento suspenso. A lista do Programa de Parcerias de Investimentos inclui aeroportos, rodovias e estatais. Os adiamentos são consequência do impacto da pandemia no país, entre outros motivos. Cremers, não é hora de ser imprudente. Ajude na contenção da Covid-19. Notícia na hora certa volta na Rede Gaúcha Sat às 3 horas. Para a Rádio Gaúcha, Bibiana Dil. 2h03, de volta, sala de domingo, parou a chuva em Porto Alegre, 21 graus a temperatura, diga... 2 informações. Patrick viajou e D'Alessandro não está na delegação do Inter, né, para resolver problemas particulares. Acabei de checar isso com uma pessoa que está no voo do Internacional, né, o voo que está decolando neste momento aqui em Porto Alegre, sem D'Alessandro e com Patrick no grupo. Novo laboratório Unimed, unidade de Gravataí, na rua Ari Tubs, número 731, Unimed, cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro, e para fazer isso com conforto, leveza e estilo, conte com a Calçados Pegada. Conheça a nova coleção nas nossas redes sociais, Pegada, marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Experimente. Quer garantir maior produtividade na sua propriedade rural? Conheça os implementos agrícolas da São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. O Grêmio poupou titulares, pelo menos 4 titulares. Outros 3 ou 4 estão fora, estão no departamento médico. O jogo era dos mais difíceis do campeonato, enfrentar o bom time do Atlético, líder do campeonato, fora de casa. O resultado, que fosse uma derrota, seria compreensível. O que está no combo do Grêmio, que deixa o torcedor na bronca, e deixou muito ontem, a gente percebia ontem durante a transmissão, durante o futebol da Gaúcha, é o retrospecto do Grêmio como se vivesse de vitórias em Grenais. Não mais, ou nada mais além disso. E, de novo, as entrevistas são aquele de... É difícil jogar 2 competições. O Paulo Luz vai lá para o microfone e diz que é difícil, é o preço que se paga por jogar 3 competições, a terceira sequer começou. É que essa conta não fecha, pessoal. Ou alguém vai ter que emitir uma nota para a CBF no sentido, já que os clubes não querem mudar a fórmula do Brasileirão, porque entendem que tem mais verba com 38 rodadas, então olha, vamos voltar como era anos atrás, quem joga Libertadores não joga a Copa do Brasil, porque senão vai ser um baita negócio ser eliminado pro Afogados na Copa do Brasil. Foi o fiasco que o Atlético Mineiro fez, que causou a demissão do Dudamel, técnico venezuelano, que colocou em xeque todo um planejamento do Atlético, que tem um senhor investidor por trás, que é o Menin, porque sempre esse discurso, não é um bom negócio jogar 2 ou 3 competições, afinal, é ou não é? Olha, eu concordo contigo de que o discurso tem que acabar. Agora, os clubes não, eles têm a sua razão e eu não tiro elas. Ontem o Cudê falou isso, que não dá para jogar 2, imagina 3. Né? O Grêmio já está falando também na terceira. E todos os clubes acabam falando isso. Acho que a exceção foi o Flamengo ano passado, né? Porque tinha um elenco absurdo. Mas no mais acaba, até o Palmeiras campeão brasileiro com o Filipão fazia isso, era um time em cada campeonato, não botava 2 times. Então quem não tem grupo com muito, porque não adianta ter só número, tem que ter qualidade. Quem não tem grupo com qualidade, ou quem não tem 2 times de qualidade, vai sofrer e vai reclamar. E aí eu concordo contigo, ou se muda o calendário, né? E esse ano, claro, a gente tá vivendo... Brasil, esse ano é atípico, beleza, mas os anos anteriores foram diferentes. Ou então fica aquela história. Os times vão ter que voltar a velha regra, só participa de um dos dois, de uma das duas, ou joga a Copa do Brasil ou joga a Libertadores. Eu não sei pra vocês o que parece, mas a cada ano que passa, e no Grêmio dá pra gente avaliar por algum tempo já, o Renato, ele montou um baita time, um time talvez que daqueles que disputa assim, melhor time da história do Grêmio. O time do Renato, aquele campeão da América, campeão da Copa do Brasil, dá pra botar entre o time do Filipão, o Grêmio do campeão do mundo, dá pra entrar na eleição. Mas o Renato, ele não é afeito, não é que ele não saiba, sabe? Tanto que sempre vai pra Libertadores. Mas não é a preferência dele, e o Grêmio também tem mais ou menos isso, não o seu torcedor como um todo.
não é o tipo de competição que mais apraz o técnico do Grêmio, o ponto corrido, a competição longa. O Renato ele foi forjado em competições de formulismo no tempo de jogador, não havia ponto corrido. Muita competição ele ganhou no mata-mata, e assim são as Libertadores, assim foi o Mundial, assim foram os campeonatos, o campeonato com o Flamengo na Copa União, em que ele foi o grande destaque em 87. E o Renato, como treinador, ele é muito mais afeito, ele é muito mais copeiro do que treinador de campeonato. E ele sabe disso. Então, para ele, não é a coisa mais traumática ter que abandonar a disputa do Brasileiro. Ele até não abandonou, mas tem que priorizar outras disputas. Então, eu acho que isso é uma coisa meio consciente. Se o Renato continuar no Grêmio ano que vem e a situação se repetir, vai acontecer a mesma coisa. Sabe? Então eu já tenho isso aí como sendo uma característica do Grêmio e em especial do Grêmio do Renato. É diferente, por exemplo, dos tempos do Filipão. Não era o campeonato de pontos corridos, é verdade, mas o Grêmio nunca, quando desprezava alguma coisa, era como o Gauchão, que o Grêmio desprezou jogando com um time misto e ganhando o campeonato. Porque eu acho que o termo título brasileiro pode ser descartado já, né? São 11 pontos. Os técnicos descartaram. Os dois técnicos descartaram. Alguém dirá, mas o Inter não. Dificilmente o Inter vai recuperar a ponta do campeonato. E o Grêmio está 11 pontos do Atlético e tem 6 vitórias a menos do que o Atlético. E a cada rodada ele dá um indicativo do tipo, eu vou jogar uma Copa do Brasil aqui. Falta quanto para 45? Pode ser? Não, eu tô falando sério. Eu não tô brincando. Falta quanto para 45? Deixa eu pegar aqui a tabela. O Grêmio tem... Tem quantos? O Grêmio eu não sei, eu não tô com a tabela. O Grêmio tem 13, né? Falta 32, dá 11 vitórias, né? Quantas rodadas restam? Pro Grêmio restam 38 menos 11. 27, tem que ganhar 11 de 27. Aí tu faz a conta de quantas vitórias tem que ter dentro de um universo que já é quase a metade. E olha, podem me xingar à vontade aí. O campeonato do Grêmio é para ficar na Série A. Depois, quem sabe, uma Sul-Americana, pelo que vem apresentando e por tudo que a gente sabe que o Grêmio não vai fazer no Campeonato Brasileiro. Porque o Grêmio vai priorizar a Copa do Brasil, começa logo ali na frente e vai tentar se manter na Libertadores. E, Andrezinho, deixa eu entrar na fila do podem me xingar aí à vontade, porque eu deixo você xingar também. Você, jamais alguém xingaria. Não, mas eu vou entrar junto nessa barca aí com o André, porque é o seguinte, cara. Do Inter vamos também? Combinar e vamos ser bem sinceros. O que segura o Renato no Grêmio ainda são os grenais. Só, né? Sim. Só os grenais. Porque o Grêmio, o Grêmio das últimas, eu acho que 10 ou 11 partidas, o Grêmio teve pouquíssimas vitórias, né? Vou falar o Grêmio tá reconectando aí, André. Vamos tentar de novo. O problema lá na conexão aí, eu acho que é do Lele e do André. Os caras que estão xingando o Lele e o André estão tratando do xingamento virtual. Estão bloqueando o nosso sinal. Agora tá ok aí, Lele. Vamos lá. Não, mas é basicamente isso, né? Debona, tô de volta. Tá. A gente eu quero colaborar eu quero ser apedrejado junto com o Lelê nessa parada. É o seguinte, ele falando dos Grenais, o Grêmio ganhou 15 jogos em 32 do time titular no ano, não tô contando a Recopa Gaúcha, tá? De 15 são 4 vitórias. É um percentual superior a 25%. Tá bem claro, né? Tá louco. Grenais. Sim. Eu acho que pegar agora das 15 vitórias no ano, 4 são em Grenais. Vou te dizer aqui, se tu pegar, eu acho que os últimos 10 ou 12 jogos do Grêmio, no máximo 12, tu deve ter vitórias sobre o Inter e aquela vitória sobre o Bahia. E só. Isso aí. É isso aí. Deve ser isso aí. Exatamente. E a vitória contra o Fluminense. Tem o Fluminense no meio do caminho ali, né? É isso aí. É isso aí. São essas as vitórias do Grêmio. Na abertura do Brasileirão. 9 de agosto, Faz muito tempo. É pouca vitória do Grêmio, né? E tá jogando pouco e faz tempo. Qual é o tamanho do desgaste, não falo nem do clínico, do Jean-Pierre perante o seu treinador, perante o Renato Portaluppi? Eu acho que hoje ele não é um titular do Grêmio.
Tá aqui alguém que não tá na conta de ser um fã do Jean-Pierre. Eu acho que o Jean-Pierre, tecnicamente, ele é muito bom jogador, mas falta algo, ele não entrega alguma coisa. O que ele entrega de técnica, ele não entrega no resto. O Maurício Saraiva vai chorar em casa, vai dizer, não, mas o jogador não tem só que suar, não é que ele não tenha só que suar ou só que correr, a gente falou isso antes lá do Moisés, mas ele não pode ser só bom tecnicamente para justificar a sua escalação, porque senão tu depende do dia em que ele tá inspirado. E aí não dá também, né? O Jean-Pierre... Lembra de um outro jogador assim, André? Paulo Henrique Ganso. O Ganso no começo ele era um baita jogador, depois tem outros problemas, mas tu não pode esperar, Rafael, que o cara esteja inspirado tecnicamente, olha, uma luz vai surgir e hoje ele vai decidir o jogo. Não é assim também. Às vezes acontece, mas não vai acontecer em todo o jogo. Então de vez em quando ele tem que ter uma entrega diferente. Vamos trabalhar com a responsabilidade que o Jean-Pierre tem. Quem são aqueles que ele tem que substituir? Porque ele tem que assumir a condição de protagonismo que já foi de outros jogadores. No início do Grêmio de Renato, essa missão ali naquele setor era do Douglas. Por mais que a gente falasse que o Douglas era barrigudinho, resolvia. O Douglas foi fantástico. O Douglas foi o melhor jogador da Copa do Brasil de 2016, sobrando. Ele era o cara daquele time, ainda forjado pelo Roger, fazendo aquela função mais adiantada, porque ele não tinha capacidade física. Aí é que tá, talvez ele não tinha capacidade física dos outros, mas tecnicamente ele compensava e dava muito mais. Muito bem, o dia o Douglas saiu, se machucou e depois não conseguiu voltar, e aí saiu o Douglas. Nesse momento, o Grêmio tem o Luan, mas o Luan é exuberante, o Luan rei da América, o Luan até 2017, que tinha alegria de jogar aquela coisa, o Luan tinha isso. Ele não era o cara do maior raça, mas o Luan tinha uma alegria para jogar, ele tinha uma movimentação, além de uma qualidade excepcional que o coloca como o melhor jogador da América do Sul. O Luan depois acabou, ele acabou depois de 2017, da final da Libertadores, acabou o Luan. Mas é aquele Luan que o Jean-Pierre tem que substituir. Ele não precisa ser rei da América, mas ele está muito longe dos seus antecessores para ser o protagonista do meio-campo. Ele está muito longe ainda do Douglas e do Luan, e foi sobre a capacidade técnica desses dois jogadores que o Renato conseguiu seus melhores momentos do Grêmio. Então o Jean-Pierre está insuficiente para isso e o Renato está, como diríamos lá no interior, num mato sem cachorro. Debona, como uma parceria antiga com o Zé Alberto, agora eu vou devolver o que ele fez comigo lá no primeiro bloco. Brilhante. O Zé Alberto sintetizou exatamente o que eu estava tentando dizer ali da questão do Jean-Pierre. É isso aí mesmo. Ele está longe de seus antecessores. Eu fiz essa provocação e acho que eu fiz de manhã também, porque eu tô com essa ideia de que o Jean-Pierre perdeu muito espaço e a ponto de eu colocar em dúvida se o Renato ainda quer o Jean-Pierre. Não à toa há uma proposta aí, o Palmeiras está desesperado pelo Jean-Pierre. Eu entendo que o Jean-Pierre tem muita bola no corpo para ser titular. O Grêmio não, eu acho que o modelo três volantes ele é tampão sempre que o Jean-Pierre não está presente. Só que, né, tá machucado, não joga, vive machucado, essa coisa toda. Eu não sei, sinceramente eu não sei se o Renato vai contar com esse jogador. Olha, eu vou dizer outra coisa, eu enquanto dirigente, se o pacotão for Lucas Lima, Rafael Veiga, quem é o outro que foi citado? Rony? Isso? Não, era o Scarpa. Não, o Lucas Lima acho que não, era o Scarpa. Não, era Scarpa, Rony... Lucas Lima, eu diria como um amigo nosso, André. Veiga. Esse não, Cacalo, esse não. Esse não, é Veiga, Veiga, Scarpa e Rony, não era isso? E não pagar o Diogo Barbosa? Exatamente. Olha, vou dizer que é uma proposta tentadora, hein? Se tu olhar não a questão do Diogo Barbosa, aí eu tô brincando, mas se tu olhar os três jogadores... O Veiga é o melhor deles. O Rony, acho que o Palmeiras errou o pulo, hein? Se enganou. Mas o Rony é o seguinte, o Rony é um cara que ele é o cara da arma da velocidade, né? Como ele era no Atlético Paranaense, ele não é protagonista, né? Mas é a velocidade só pra ele não é meio Nico Lopes, assim, o André? Olha, ele funcionou no Atlético, eu queria ver mais o Rony. O Rony ainda é um cara que eu queria ver mais. No Atlético ele jogou muito, aquele time encaixadinho jogou muito. E não sei se o modelo do Palmeiras auxilia ele também, né? O jeito que o Palmeiras joga, né? Pois de repente, mas enfim. Mas olha, ele correndo bem mais que a bola por vezes, né? Não, então, concordo contigo. No Palmeiras ele tá muito mal. Agora é uma proposta que eu vou dizer, pelas atuais circunstâncias, ela é tentadora. É um pacotão.
O tripé de volantes, até que não surja e não se tenha uma definição do Jean-Pierre, ele permanece. O Rafael, quem é que volta para o jogo de terça de Jeromel, Maicon, essa turma toda, hein? Lembrando que quem foi preservado ontem, naturalmente, tem presença garantida na terça. Olha, Debona, desses 3, eu votaria no Pedro Jeromel. Eu acho que ele é quem tem mais chance de retornar. Mas vale lembrar, e o André até pode ajudar nesse relato, que o Jeromel, ele sofre a lesão lá contra a Universidade Católica e o Grêmio não atualiza sobre a lesão muscular dele. Então a gente não soube a gravidade do Jeromel. Mas a gente sabe que o Jeromel fez trabalho intenso, sofreu por infiltração, passou por fisioterapia para jogar o Grenal. Aí, como ele é preservado do jogo do Atlético Mineiro, então, se existia uma possibilidade, mesmo que muito remota, do Pedro Jeromel, ou se houve uma tentativa do Jeromel jogar o Grenal, eu acredito que para essa partida contra a Católica, com ele sendo preservado, inclusive da viagem para Belo Horizonte, eu acredito sim que o Jeromel pode estar em campo. Além disso, o Maicon é uma questão muito semelhante à do Jeromel da semana passada. Ele está retornando da lesão muscular, aliás, o prazo do Maicon, os 15 dias, terminou amanhã, e aí a gente fica naquela. Será que treina amanhã? Se treinar com um jogo só, o Renato vai escalar ele como titular? O Robinho foi testado no meio de campo nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Ele é o principal alvo, o principal candidato, melhor dizendo, a substituto do Lucas Silva, que está suspenso. Então, desses 3, eu votaria no Lucas Silva. E eu concordo com o André Silva. Acho que nesse momento o Jean-Pierre, mesmo recuperado, já trago a informação, ele é o mais difícil de se recuperar e talvez fique fora do banco de novo. Mesmo recuperado, ele não estará no time titular na terça-feira. Vitor Ferraz ou Orejuela, Zé? Orejuela. Diogo Barbosa ou Cortez, André? É uma disputa assim, sem, sabe, com convicção de que os dois são suficientes. Não passa de jeito nenhum pela lateral direita algum problema do Grêmio. Diogo Barbosa ou Cortez, André? Guilherme Guedes. Como é que é essa história, hein? Por quê? Eu acho o Guilherme Guedes melhor que os dois. O Cortez sabe marcar, não sabe cruzar. O Diogo Barbosa sabe apoiar e não sabe marcar. Falar em Guilherme marcar Guedes o Diogo Barbosa ontem, o Diogo Barbosa não dormiu essa noite, hein? O Guilherme Guedes. Savarino, hein? O Diogo Barbosa, eu vou fazer uma frase, eu gosto de fazer essas frases, tu sabe disso, né? Às vezes o cara se quebra e depois é cobrado. Eu fiz uma do Kahneman na chegada e me quebrei e sou cobrado até hoje, beleza, faz parte. Melhor opinar antes do que depois, porque depois é muito fácil. Aliás, quando fiz lá atrás do Kahneman, ninguém me contestou, né? Quem me cobra até hoje. Vou fazer o seguinte, do Diogo Barbosa é o seguinte, ele é o Egídio. Não vejo nenhuma diferença no Egídio. E o Egídio de agora, que tá lá no Fluminense. Pra mim é a mesma coisa. De vez em quando aparece bem no apoio, mas não marca absolutamente nem hora pra ir no dentista. Tu não tá sozinho nessa. Como é que é essa história, hein, Lelê? Que o Duda Garbi pedia, implorava pra jogar o Erle, que era muito mais jogador que o Jeromel, hein? Essa é muito boa, né, cara? Tem logo na chegada do Jeromel, né? Quando se conhecia muito pouco do Jeromel, o Duda me lançou essa frase aí que tinha que escalar o Erle, que não podia botar o Jeromel, que o Erle era mais zagueiro que o Jeromel. É do jogo. É o que nós estávamos falando do Moisés, né, ontem, né, Lelê? Pô, depois daquele canelada na bola, o que o cara vai dizer? Tira, né? Aí o cara faz um cruzamento perfeito. Que às vezes a gente que fala sobre futebol todo dia, né? É bem normal a gente cometer umas gafes. Eu esses dias. Pelo menos agora parece uma nota musical, né? Cara. Não, ainda não. Parece um pianinho. 2h21. Vamos restabelecer de novo aí o Lelê. Onde é que anda o Flamengo, Debona? Olha, Flamengo, teremos as equipes no estádio do Palmeiras. Os jogadores do Flamengo chegaram e... Tô vendo aqui, descarregaram todo o equipamento, tá tudo certo, mas... Sim, se estão com Covid, já estão... Se tem Covid, já tá espalhando pelo Allianz Parque, né? Não, o Zé, teve viagem, teve hotel, teve deslocamento de ônibus e teve chegada ao estádio. Tudo isso para não ter jogo. Por que não disseram ontem, nem vai, que não vai ter?
Ou então vai e nós corremos o risco. Bom, mas aí, claro, não é assim também. Não vamos tratar assim, porque o assunto tem justiça, tem coisas legais assim em termos de prazos, de pedidos. E uma outra coisa, lembrando aqui, e até quem mandou para nós, um ouvinte nosso que eu agradeço, ele cita aqui que a lei, a FIFA, ela proíbe que haja a investida na justiça comum por clubes, e não houve isso. O Flamengo não está na justiça comum, ao contrário, o Flamengo está cumprindo tudo aquilo que foi determinado pelo esportista, um sindicato. Mas aí coloca-se também que, havendo o beneficiário da ação, não há beneficiário na ação. Essa que é, o Flamengo tem uma preferência, o Palmeiras outra, mas beneficiário na ação, essa ação ela é pública dos jogadores, do sindicato dos atletas, e o sindicato está agindo aí. Pode ser alegado isso, aí é uma questão de discussão judicial. O sindicato está agindo em nome dos atletas do Flamengo, mas também em nome dos atletas do Palmeiras, entendeu? Então não existe um clube dos beneficiário dos árbitros, exato. Não existe um clube beneficiário disso. É diferente, por exemplo, se o Flamengo tivesse com jogadores lesionados por outro motivo e o Palmeiras não tivesse nenhum risco na partida. Não, o sindicato está pensando no coletivo dos jogadores. Claro que o Flamengo está com mais problemas do que o Palmeiras, mas o risco é para todos os jogadores. Então, eu acho que essa diferença é fundamental da gente dizer, porque o Flamengo pode não estar sujeito às punições da FIFA por uma ação que é de um sindicato na Justiça Comum. O Flamengo não entrou na Justiça Comum, o que seria aí sim, pela FIFA, proibido. Pensando em CBF... É uma coisa maluca, né, André? É uma coisa maluca, tu não poder entrar na Justiça... porque pode ser punido pela FIFA. A FIFA está acima da justiça. Tá, ela se coloca assim, né? O Comitê Olímpico também faz isso. Eu quero dizer o seguinte, Zé, pensando na CBF, a CBF agora não pode vir mais com aquela, eu não convoquei um jogador do time tal para a seleção, seja a seleção A, B ou C, porque eu tinha medo de prejudicá-lo na rodada seguinte, ele ficaria sem aquele jogador. A CBF quer que o Flamengo jogue sem 90% do grupo, então ela não vai querer preservar um jogador numa convocação, tá liberado agora. Se o Tite quiser chamar 11 de um time, ele pode, sem problema nenhum, enfim, eu acho que também a gente tem que ver pelo outro aspecto, né? Porque a CBF não pode pregar nada mais agora, né? Podia levar o Gabriel Jesus, né? Que foi desconvocado. 2h25, seguinte, convocação. Quero saber se todo mundo é parceiro para irmos até as 3, tá? Vamos lá. Beleza, tá assinado. Vamos nessa. Ok, beleza. E que não nos cassem a nossa liminar, né? Não. Olha só, esse movimento da CBF com os clubes para dar uma recuada no assunto volta do público aos estádios. Hoje pela manhã nós entrevistamos o presidente do esporte, o senhor Milton Bivar. Uma entrevista meio assim, meio lunática, algumas ideias do presidente do esporte. O que ele te falou era legal, mas não tem como fazer. Mas ele é daqueles que abriu o voto, né? Ele defende, diz que tem que voltar. Aliás, a grande maioria dos clubes quer a volta, embora alguns não assumam publicamente isso. Só que o presidente do esporte acha que é uma fórmula mágica, do tipo assim, controla. Atenção, você torcedor, você André, você chega 13h20, tá? Rafael, vai pro jogo? Tá. Tenta chegar a 13h40, tá? Para não encontrar o André. Eu não sei de onde que ele está criando essa ideia de que seja possível isso. Mas enfim, a notícia é, volta a debater o assunto daqui 15 dias. E há quem já crave a informação. Retorno do Brasileirão com público nos estádios. Tá bom assim? Bom, quero saber como é que vai ficar o repórter de torcida. Se ele volta também. O Lelê caiu, né? Caiu. Era uma provocação pro Lelê. Olha, Debona, isso aí, essa conversa de 15 em 15 dias, primeiro, eu acho acertado. Não pode fechar a questão agora e a realidade ir mudando gradativamente. Foi assim no futebol. A retomada do futebol, ela foi, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, onde melhor se fez a retomada do futebol brasileiro, ela foi através de conversas, de postulações, de contra-argumentos, de argumentos. Então, 15 em 15 dias é um bom fórum de discussão. Me parece uma frequência boa. Entretanto, isso não pode, para mim, se confundir com pressão. Que a cada 15 dias, tá ficando mais perto, agora vai ser a última reunião. Não pode ser assim. Se em 15 dias chegar à conclusão que o não deve prevalecer, que seja o não.
que o sim não venha na base do peitaço. Olha, a cada reunião, olha, não aguentamos mais, nós precisamos da arrecadação. E isso aí acabe criando uma análise que não seja análise técnica científica. Eu confesso que fiquei muito feliz nas minhas previsões, que eram pessimistas, hoje parecem pessimistas, quanto ao retorno do futebol. Eu achava que ia ser uma coisa muito forte de aglomerações fora dos estádios, nos bares, nas casas. Me parece que o futebol não teve esse efeito ruim, bem pelo contrário, o futebol voltou a ser praticado e hoje não se discute mais aquilo que chamaram de priorização do futebol em relação... Não se discute, eu fico contente com isso, deu certo. Foi algo que eu achava que não ia dar certo, mas que deu certo, e eu vibro com as coisas que dão certo. Mas agora eu estou de novo temeroso e acho que agora é uma situação mais artificial ainda que está sendo proposta. Porque aquilo que foi proposto lá era muito mais factível. Testar, criar a bolha sanitária dos clubes. E mesmo assim estamos diante de fatos como esse do Flamengo. Mas eu coloco isso como uma exceção, o risco que se corre. Agora, botar gente nos estádios, não, aí não vai ter por enquanto quem me convença que não vai ter problema maior. Até porque, né, Zé, se viajando de voo fretado, tendo no hotel todos os cuidados, no CT, Flamengo tem esse monte, o Fluminense teve 9, o Goiás teve 10 no começo do Brasileiro. E o cara que vai no transporte público, os 15 mil que irão ao Beira-Rio, os 16 mil que irão à Arena, os 20 mil liberados do Maracanã. Ontem tinha aglomeração no entorno do Mineirão na chegada do Atlético. Aí é por conta e risco. Mas vai liberar o Mineirão, vai botar mais 20, e aí, como é que vai fazer? Lembra do relato do Simon Bianchini, da saída do ônibus do Grêmio, do Grenal, ali Sim. No hotel que tinha quase 100 torcedores? Nós ficamos, digamos que... desconfortáveis em saber daquilo, o Simon dizendo, olha, tem uns que estão com máscara, outros estão sem máscara, e não estavam, claro, não tem como o torcedor obedecer distância regulamentar de 2 metros entre um e outro. Pô, ia ter gente até o aeroporto, assim. Então, sabe, isso é que me preocupa, a volta aos estádios. Imagina a saída de jogo, são 15 mil saindo ao mesmo tempo. Exatamente. 2h29, a informação, eu estou acompanhando muito aqui o colega André Hernan, que está acompanhando de perto, ele está em São Paulo, naturalmente. Ele informa que o Palmeiras foi informado que a delegação do Flamengo não saiu ainda do hotel, que só fará esse movimento após a confirmação da partida. Rafael, o jogo que nós organizamos lá na quadra da Cristiano Fischer dá 10-0 no jogo do Brasileirão, Rafael Gomes. Tem horário de chegada e de saída. A gente sabe que com um dia de antecedência se vai ter jogo ou não. Quem pega não quem dá carona história... pra quem. Eu até vou... Não tem aquela história de se sair com chuva não tem jogo, não. É realmente Rafael, mais organizado. Vou contar pro Rafael e pros amigos aqui uma história. Nós viajamos Foi no Gauchão ou foi na Recopa Gaúcha? Nós viajamos pra Pelotas... na Recopa? E a coisa mais importante que tinha naquela viagem de ônibus, pessoal da IBS TV, da Rádio Gaúcha, o mais importante que tinha ali era cumprir um compromisso assumido com a imprensa pelotense de um jogo de futebol. Vocês acham que a gente foi primeiro no hotel para ver a delegação do Grêmio ou o pessoal do Pelotas? Que nada. Jogo Quebramos marcado. No trevo e fomos a Canguçu quase, né? Em direção a Canguçu. Então aí é que a coisa pegou. Então, o nosso jogo, eu não joguei, mas houve quem está nessa mesa que jogou e tomou um laço dos pelotenses. Tomamos um Parabéns à turma lá de Pelotas, que ensinou o lugar das coisas lá em Pelotas. Mas ali houve um compromisso e houve a prudência. Vai dar para nós chegar no horário? Não vai? Falando sério, é um jogo de brincadeira, mas que foi tratado com a seriedade que parece não estar sendo tratado um futebol da primeira divisão. É exatamente isso que o Zé falou. Isso que está acontecendo no Campeonato Brasileiro não é sério. Não pode não existir um protocolo, se não me engano foi o André Silva que falou hoje na programação da Gaúcha, olha, se tem 1, 2, 3, a partir de 5 infectados tem jogo adiado, todos os clubes já sabem isso. Senão vai virar várzea, e daqui a pouco, na próxima rodada, vai ter um time que ele não vai ter 10 infectados, mas ele vai ter 5 infectados, mas são 5 jogadores. O Flamengo teve 10 infectados, incluindo comissão técnica. Também quero adiamento do meu jogo. Aí vai ter bem como o André disse, não, mas eu tive jogador convocado. Agora soma as infecções, soma a lesão, eu tenho 15 desfalques, vamos paralisar. Não. Aí vai virar a regra arbitrária, a regra cada um do seu jeito. Não é assim que funciona. Tem que ter
número, cadê os protocolos de segurança que todo mundo falou que tinha? Não, a CBF tá voltando com protocolo, a CBF fez força para voltar ao Campeonato Brasileiro, e aí a gente vê que no primeiro surto em time grande, né, porque já teve surto no CSA, já teve surto na Série C, e aí a gente a gente viu que é arbitrário. O São Paulo jogou contra o Goiás também, lá teve surto, e eles jogaram mesmo assim. O Daniel Alves depois postou desabafo. Então... Não jogaram. Surto, foram até o gramado, também não jogaram. Então não é a primeira vez, né? Então vamos combinar. Tem que ter regra, tem que ter o protocolo. A palavra que ficou famosa, que ficou tão dita, não, vamos fazer, vamos cumprir, não está sendo feito. E se não está sendo feito, obviamente, não está sendo cumprido. Jogadores do Palmeiras estão agora no gramado pro... E vocês acham que os jogadores do Palmeiras fizeram aquele manifesto de própria vontade, queriam enfrentar os do Flamengo? Não, o jogador não faz isso. Acho que não, né? Eu também acho que não. Eu acho o seguinte, o problema do futebol brasileiro, ele tem um nome bem grande, dirigente. Infelizmente. Olha, não todos, evidentemente, mas a maioria, infelizmente, né, eles trabalham no sistema. Se vai me favorecer, beleza. Se não vai, eu vou dar um jeito. E agora o que se fala é que amanhã poderá acontecer uma reunião meio que em caráter de urgência com todos os clubes. E tu sabe que vai estar em pauta amanhã, né? O cancelamento do Campeonato Brasileiro. Bom, não vai ter jogo, né? Não vai ter jogo. A informação mais recente agora é que o Flamengo retornou para o hotel onde está hospedado em São Paulo. 2h33... Pro Jardim Estil, curso de jardinagem online gratuito. Cadastre-se em jardindasideias.com.br/Projardim e aproveite. Na próxima semana, a rede de farmácia São João inaugura sua primeira loja na cidade de Paysandu, no Paraná. A rede possui lojas amplas e modernas, além de diversas opções de compra, como no site, no aplicativo ou a teleentrega. Então, aproveite. Mas qual seria o motivo para cancelar o Campeonato Brasileiro? Seria os clubes insatisfeitos com a decisão de hoje, essa revolta com o protocolo, eu imagino. O cancelamento que eu digo nós estamos na era do cancelamento, né, André? Tudo não gostei do que falou, vou cancelar. Então, não gostei da atitude do domingo, então que cancele esse campeonato. Não me pergunte a razão, porque não há razão para isso, mas... Pois não há razão para isso. Dirigentes, né? Tu acabou de falar. Sabe, assim, ó, é muito absurdo. Não tem nem como tentar explicar, é difícil, sério. O que eu falei a respeito da pressão, André? A pressão, quando ela começa, ela às vezes começa em bons termos. Ali adiante, ela descamba. Se não me beneficia, eu não vou jogar, é isso. Se não me escala, eu sou o dono da bola, eu vou embora. É bem isso aí. 2h35, intervalo, a gente volta em seguida com a parte final do Sala de Domingo aqui na Gaúcha. Só a maior rede de farmácias do sul do Brasil traz muito mais vantagens e benefícios para você e sua família. Olha só, kit sabonete Lux com 4 unidades, R$ 3,89 cada. Creme dental Close-Up, leve 2 unidades por R$ 1,99 cada. Toalhas umedecidas BB Limpinho com 40 unidades, leve 3 pacotes por R$ 3,49 cada. Acesse sãojoãofarmácias.com.br e aproveite. Farmácias São João. Duas horas 38 minutos, Sala de Domingo na Gaúcha, tarde de tempo, parou a chuva agora, a instabilidade vai persistir nas próximas horas, agora céu nublado, pelo menos aqui em Porto Alegre, mas com temperatura alta, o sol luta, briga, disputa com as nuvens nesse momento, quer o seu espaço, mas ele leva desvantagem nesse momento. E o freio de ouro, hein, Zé Alberto? Tá andando aqui neste momento Bascamora fazendo a sua apresentação naquela que é a penúltima prova, a prova Baiar Sarmento, as fêmeas agora começando e os machos vêm na sequência. Vai dar, olha, até agora, vai dar não, tem muita coisa para acontecer. Tá dando Uruguai na cabeça nos machos. Colibri Matreiro é o líder, fez uma prova excepcional há poucos instantes na parte da prova de Mangueira e agora vai para a pista com as duas provas que tem, a Baiar Sarmento e também a paleteada.
que é a última prova. Então agora estão as fêmeas, a liderança nas fêmeas, mudou tudo hoje, a prova de Mangueira deu uma virada no placar e Jabuticaba do Capão Redondo é a líder do freio de ouro entre as fêmeas. O Uruguai tem muito a ver com o Expo Inter, né, Zé? Te lembro de uma festa no Uruguai que nós não fomos porque a festa tava um horror, Andrezinho. Exatamente. Isso aí da década de 90, eu e o Andrezinho éramos repórteres setoristas da Expo Inter. E a Expo Inter tinha muitos eventos. Foi o ano da inauguração da Casa da RBS, era uma festa. Casa da RBS, assim, exatamente. Uma comemoração por noite. Teve uma festa do Dado Beer, que foi... Então, quer dizer, era uma agitação de dia e de noite também. Saudade disso, hein? Isso, muitas saudades. E aí eu e o Andrezinho, depois de uma noite assim, trabalhando, teve uma comemoração na Casa da RBS. Olha, tem uma festa no Uruguai, no stand do Uruguai. E é teve uma festa entrega bacana. De prêmios também. Não era no Troféu Guri, mas tinha uma entrega de prêmios já. Exatamente. E aí nos tocamos lá pro stand do Uruguai. Chegamos lá, tinha uma turma assim que já estava meio fora de carreira. E comendo, nem tinha alfajor mais pra gente lá. Então acabamos nos frustrando pela festa no Uruguai. Mas esse cavalo uruguaio que tá muito bem, pode até ganhar, ele ganhou há 2 anos a prova, o freio de ouro da Federação Internacional do Cavalo Crioulo, que é uma espécie de Libertadores da América. Acontece de 3 em 3 anos e tem cavalo da Argentina, do Uruguai, do Brasil, do Paraguai, da FIC, né, da Comebol do Cavalo Crioulo. E esse cavalo ganhou aqui em Esteio, foi o maracanaço, assim, foi o esteiaço, a vitória do Colibri Matreiro aqui. E hoje pode ter outro esteiaço, porque ele tá muito bem, tá na frente, é um cavalo espetacular, eu sou muito fã, eu sou torcedor de cavalo, e também, claro, do ginete, o Gabriel Marte é o ginete que tá conduzindo mais uma vez o Colibri Matreiro. Tô ligado aqui, ainda mais que não vai ter jogo, vou me tocar pro freio de ouro, mas através da plataforma virtual, viu? Expo Inter Associação Digital. Brasileira, Expo Inter Digital. O Parque de Esteio, pra mim, é a minha sala aqui, é o meu escritório, meu estúdio da Gaúcha. Aliás, cumprimentos, né, Zé, para quem está conduzindo todo esse trabalho, o Expo Inter Digital pela primeira vez, com a questão do freio de ouro, mas com todo o esforço que foi criado, por exemplo, para o setor da agricultura familiar, com segurança, os produtos poderão ser comercializados. Olha, palmas para todo mundo que está envolvido nesse gigantesco esforço. A feira vai até domingo. Fazendo o comparativo com o futebol, o Debona, o freio de ouro, ele teve várias etapas ainda, semifinais, classificatórias, anteriores a esta final que está acontecendo agora lá em Esteio. E pós parada da pandemia, também teve parada da pandemia. E através da associação, bem como outros eventos que acontecem no estado, mas eu acompanhei diretamente o que fez a Associação do Cavalo Crioulo, foram estabelecidos protocolos de saúde. Eu estou vendo aqui a arquibancada do parque vazia, era para ter 30 mil pessoas lá. Ela tem apenas, o parque tem, no freio de ouro, apenas ginetes. Falar com a CBF bota a gente. Não, se for com a CBF, nossa senhora. Tem os ginetes, claro, não podia faltar, os jurados, os julgadores, pessoal da organização. Se for com a CBF vai ter até cavalo na plateia. Não, claro, não tenha dúvida disso. Mas, por exemplo, quem é o criador do cavalo, se ele não é o proprietário, ele não tem ingresso no parque, na prova do freio de ouro. Então, rigoroso, muito rigoroso, mas para compensar, a associação, através de plataformas digitais, ela proporciona que isso tudo tenha sido transmitido e esteja sendo transmitido numa transmissão espetacular que está acontecendo agora direto lá de Esteio. Bom, da D para A, pessoal. Série D do Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho, 3 da tarde, vai rolar a bola no Centenário em Caxias, para Caxias e Tubarão. O Tubarão pode se dar bem porque está chovendo muito, vai ter muita água no campo lá no Centenário, mas o Caxias é o Caxias é apontado como o grande time da Série D do campeonato, não só do grupo, vice-campeão gaúcho, um bom grupo. Eu assisti a estreia contra o São Caetano, gostei do time do Caxias, e tinha desfalques ali, né, inclusive do próprio Lacerda, e gostei da atuação do Caxias, né? Foi uma atuação consistente. E o São Caetano tá aí nas finais lá da A2 Paulista. Achei bem consistente, bem interessante o time do Caxias, né? E continuou apostando aí na torcida, viu? Olha, o Caxias merece, não é nem tá na C, viu, Debona? O Caxias tem estrutura para no mínimo frequentar uma Série B de Campeonato Brasileiro. Tu conhece melhor do que eu, inclusive. É verdade. Não, o São Luís empatou ontem em casa com o São Caetano por 0-0 e o Pelotas perdeu para o Novo Horizontino por 1-0. O líder é o Novo Horizontino do grupo, que já fez 2 jogos.
Caxias tem 4 pontos. O Caxias pode chegar a 6 se ganhar o seu jogo em casa. Essa é a Série D, portanto daqui a pouco, 3 da tarde, o jogo do Caxias. Na Série C do Campeonato Brasileiro, na sexta, o São José, que está lá no meio da tabela, não está bem o São José, o 7º colocado com 8, ele está a 5 da zona de classificação, perdeu para o Criciúma por 2-0. E às 13h30, agora, daqui a pouquinho, no Colosso da Lagoa, em Erechim, joga Ipiranga contra o Ituano. O Ipiranga faz grande campanha, é o 2º colocado, só atrás do Brusque. Aliás, que ano do Brusque, hein, que foi vice-campeão catarinense e que lidera o grupo B da Série C do Campeonato Brasileiro. O Ipiranga que bateu na trave ano passado, hein, pode beliscar uma Série B de novo, tomara. Série B do Campeonato Brasileiro, nós tivemos ontem os gaúchos em campo, o Juventude que permaneceu a semana toda lá em Maceió, depois de ter sido derrotado, mas classificado na Copa do Brasil para o CRB, perdeu ontem para o CSA por 3-2. O Juventude na tabela é o 8º colocado com 16 pontos. E o Brasil, no Bento Freitas, empatou com o Paraná por 1-1. O Paraná é o 2º colocado com 21, o Cuiabá é o líder com 22, o Brasil é 11º com 14. Mas sempre que a gente vai falar de Série B, a gente precisa falar do Cruzeiro, que sexta-feira perdeu em casa para o Avaí. O Cruzeiro está na zona do rebaixamento, pontuação de rebaixado, ele só não é o lanterna porque o Oeste não ganha de ninguém, é o lanterna com 6. Mas o Sampaio Corrêa, que tem 7, tem 3 jogos a menos que o Cruzeiro. Então o Cruzeiro eu acho que vai jogar para não cair para C, hein? E outra, né, senhores? O Cruzeiro tá vivendo duas coisas que os grandes nunca viveram na Série B. Número 1, não ter torcida. Claro, nesse momento nenhum time está tendo torcida, mas a gente sabe a diferença que faz quando um time grande cai para a segunda divisão, o torcedor. A gente viu, o próprio Internacional ele foi claudicante na Série B, mas o torcedor, em determinado momento, ele ajudava a vencer aquelas partidas no último minuto, nos instantes finais. A gente sabe que o ambiente em um estádio grande com torcida faz a diferença dentro de campo. E o segundo, que é a parte financeira. O Cruzeiro é o primeiro grande a cair no ano que a CBF não dá mais o auxílio àquele, o time grande caía da Série A e por uma temporada ele ainda tinha receita de Série A, se voltasse automaticamente era mantido. Não, o Cruzeiro está ganhando receita de Série B junto com todos os outros. Claro, não é desculpa pro time da tradição, da história e dos jogadores. Está quase falido, né? O Cruzeiro não tem um time tão ruim assim, senhores, comparado com os outros da Série B. E é bem isso que o André falou. Falta administração, porque olha, tem tudo para ser uma campanha histórica, no mau sentido pro Cruzeiro. E não vai subir, né? Acho que não, né? Acho que vai imitar o... Olha, eu sei porquê, mas acompanhando desde o Campeonato Mineiro, a impressão que eu tenho, Lelê... O time é ruim. É de que o Cruzeiro vai repetir o Fluminense. Vai cair pra C. Só não sei se vai repetir na volta, porque o Fluminense saiu da C direto pra A, né? Mas aí é uma outra questão. Bem possível. Nesse ano maluco que a gente está vivendo, né, não só no futebol, mas na vida como um todo, o futebol hoje apresentando realmente dignos de registro aqui no Sala de Domingo, né? O Manchester City tomou 5 do Leicester, né, em casa, hoje, de manhã, agora no início da tarde, né? E o Bayern tomou Vardy, 4. Jogou muito, né? Vardy. E o Bayern tomou 4 do Hoffenheim, né? Vamos combinar. Perdeu 2020 está longe de parar de surpreender. Né? Oi? O Bayern eu não lembro quando é que tinha perdido a última vez, né? Fazia tempo. Né? Se não me falha a memória, 23 vitórias consecutivas vinha o Bayern de Munique, que foi perdido agora com o Hoffenheim. Novidade sobre o caso do Flamengo. O Flamengo está proibido, é uma nova decisão de treinar, viajar e jogar por 15 dias. Trecho da decisão do juiz Felipe Olmo em ação movida pelo Sindicato dos Atletas do Rio de Janeiro. Então já pega a tabela aí. Então ele não joga a quarta, né? Então joga na Libertadores e o Brasileiro. Vai dar rolo. Ação do Sindicato vai resolver dos como com a Conmebol do Rio acaba de conseguir liminar, proibindo atletas do Flamengo de treinar durante 15 dias. Com decisão, o clube não poderia jogar partidas do Brasileiro, da Libertadores, inclusive o da quarta. Quarta é o Independiente Del Valle. Vamos para a tabela do Brasileiro. Final de semana, Flamengo e Atlético. Seria o jogo do público, né? 4 de outubro, final de semana, domingo. Atlético Paranaense.
Atlético Paranaense. Tá, mas uma pergunta. O Flamengo não tá em São Paulo? Aí tá proibido de viajar, não pode voltar pro Rio? Vai ter que ficar lá. Pois é. Não, Essa decisão tá muito errada. Essa decisão, ela tem o seguinte, ela pode ter isso aí, pode ser uma primeira decisão e dá para se aperfeiçoar isso. É possível ao Flamengo, acho que o que o Flamengo tinha que fazer imediatamente, se é que não fez, né? Era uma testagem por PCR de todo o seu grupo, agora. E a partir daí, ou quando chegar no Rio, tem que voltar para casa. Quando chegar no Rio, o Flamengo daí sim tem que fazer uma quarentena coletiva, aluga um hotel e vai todo mundo pro... Ou antes faz o teste do PCR e vai isola todo mundo. Tem que ter a certeza de que há grupo suficiente para o Flamengo continuar trabalhando. Então, isso é que é o importante do Flamengo. Não simplesmente proibiu o clube de fazer de jogar ou de viajar. Eu acho que não é radical, mas tem que começar a se estabelecer algumas coisas para isso não ser indeterminado. Mas vamos lá, a gente fica impactado pela notícia, pela decisão, mas não vai se sustentar essa decisão, né? Primeiro porque ela não vai durar, não vai perdurar. A CBF é uma bagunça, é uma zona, tá? Mas a Conmebol, por mais problemática que seja, ela não alivia em algumas decisões. Há 15 dias nós ouvimos aqui o Frederico Nantes no Domingo Sport Show. Ela forçou o Flamengo a jogar no Equador. Forçou e a Conmebol, o Frederico Nantes disse o seguinte, foi dito para os clubes, nós avisamos 65 dias antes, aconteça o que acontecer, vai ter Libertadores, não vai ter jogo adiado, não tem data, e assim, problema é teu. Então, imaginar que o Flamengo não vai jogar quarta-feira na Libertadores, eu duvido. É aquela velha máxima que o Zé falou antes. Pra Conmebol, vale o velho discurso. Jogo marcado é jogo jogado. Pra Conmebol é isso. O jogo marcado é jogo jogado. Pra Conmebol é exatamente isso. O que tá a liminar, essa que impede o jogo de hoje, ela foi conquistada na Justiça Comum, é isso? Sim. Isso. Pois é. Vocês lembram que em 2005... os torcedores do Inter entraram na Justiça Comum por causa do que aconteceu naquele Campeonato Brasileiro e a CBF ameaçou o Inter. Vocês lembram disso? A FIFA? A FIFA ameaçou a CBF repassou o Inter. Mas a diferença, Lele, eu até falei há pouco. Existe uma diferença, eu não sei se ela é definitiva para o caso. É que ali eram nitidamente torcedores do Inter que estavam na Justiça. Não era o Inter, mas era alguém afim. O que está acontecendo agora no caso do Flamengo é que há um sindicato atrás. O sindicato, ele fala por jogadores do Flamengo, mas também fala por jogadores do Palmeiras. Ele é uma entidade de classe... Quem entrou na justiça não é o Sindiclubes, que é o sindicato dos funcionários dos clubes, tentando proteger os funcionários do Flamengo e não só os jogadores? Não estaria relacionado ao clube propriamente dito, né? Isso. Sim, exatamente, mas o que eu digo é isso, não está relacionado ao Flamengo. Na argumentação, pode-se dizer também que está se preservando jogadores do Palmeiras, coisa que os torcedores do Inter, quando entraram, eles não podiam, mesmo que não tenha sido o clube, eles não tinham como sustentar que não havia um interesse muito feito, muito próximo do interesse do clube. Não estou dizendo com isso que não é o Flamengo que pode até estar por trás. Eu não acredito nisso. Acho que um sindicato não se prestaria, não pode se prestar para a massa de manobra de um clube ou qualquer entidade. Eu respeito muito os sindicatos. Mas essa é uma diferença que pode não dar ao Flamengo as consequências que ameaçaram o Inter naquele ano, Lelê. De repente o Debona vai lembrar melhor, porque foi ele que fez a entrevista, conduziu com o Eric de manhã, agora o Eric Faria. O presidente desse sindicato não é funcionário do Flamengo, não tem uma coisa assim? Sim, funcionário do Flamengo. Aí complica. Funcionário do Flamengo. Olha só, o presidente do Atlético Mineiro, Sérgio Sete Câmara, está ativo no Twitter e escreve o seguinte: os regulamentos são claros, com previsão de pena gravíssimas. Os clubes não podem pleitear nem se beneficiar de decisões da Justiça Comum que digam respeito à organização das competições. Por isso, é bom lembrar, os clubes estão unidos e atentos. Olha o que ele está querendo dizer com isso. Aí entra a rivalidade Atlético-Flamengo, que é histórica. A lei é para todos, ele fecha o texto aqui.
Zé, mas essa é que me parece ser uma saída. Essa ação, o interesse maior é do Flamengo, é óbvio. Mas dá para se alegar que tem o interesse até do Palmeiras, dos jogadores do Palmeiras e funcionários do Palmeiras, que na teoria estarão expostos a um risco ao se encontrarem, ao frequentarem o mesmo ambiente do que jogadores do Flamengo. O Palmeiras soltou a nota oficial na sexta, escrita pelos jogadores, dizendo que eles querem jogar. Escrita, né? Assinada. Ô Zé, isso aí tá lembrando, Zé, mal comparando, porque são questões bem diferentes. 2016, aquela última rodada, o acidente trágico da Chapecoense, aí a direção do Inter, quem sabe seria interessante não jogar, tá, mas aí faz o quê? Fica como tá? Não, aí a gente vê depois lá na frente, aí os jogadores foram lá falar, né, também, claro, eu digo mal comparando, porque são momentos e coisas diferentes, mas é a história que ela, se me beneficia, eu quero, se não me beneficia, eu não quero. Por isso que o presidente do Atlético, agora vai todo aquilo que a gente disse lá atrás, todo mundo detesta o Flamengo, então agora vai todo mundo se unir. Nesse momento tá todo mundo unido. 2h55, então, episódios e fatos mais recentes envolvendo a questão do Flamengo, agora com uma decisão, uma liminar, proibindo atletas do Flamengo de treinar durante 15 dias e desta forma não podendo jogar partidas do Brasileiro da Libertadores. Repito, pelo que diz a Conmebol, pelo que se manifesta, pela maneira com que a Conmebol está tratando essa retomada da Libertadores, eu duvido que não tenha um jogo de quarta contra o Independiente. E já pode jogar no dia 16? Hoje é dia... Não, dia 16 eu digo assim, está proibido de treinar 15, no 16º dia pode jogar? Eu acho que sim. Não, eu vou dizer, vão marcar o jogo pro 16º dia, após os 15. Aí o Flamengo vai dizer, não, mas vai dizer, a gente não treinou, como é que nós vamos jogar? Pode escrever aí. Essa decisão vai cair, André. Vai. Essa não dura uma hora, né? Essa vai cair. Essa vai cair. Acho que a gente não vai ter jogo mesmo, tá? Tudo leva a crer que a gente não vai ter jogo. Mas essa decisão aí do Flamengo não viajar, não treinar, isso aí é uma ligação da Conmebol, outra da CBF, isso aí cai. Abraço, Rafael, obrigado. Valeu, abraço. Lelê, grande abraço, Lelê, valeu. Abraço, Debona, uma boa tarde pra todo mundo. Desculpa as quedas aí, mas acontece, né? Faz parte. Faz parte. Um abraço pra todo mundo. Valeu. André Silva, valeu, Andrezinho. Valeu, foi uma honra. Honra nossa, honra dos ouvintes. O Zé Alberto, então tá posicionado e acompanhando o freio de ouro e tudo mais que rola nesse domingo, né, Zé? Valeu demais. E sem jogo, né? Vai ter cardápio de domingo, então se não tiver jogo daí... O Simon me reforça aqui, o cardápio de domingo vem em seguida com o Lucianinho, e uma das atrações é o presidente, olha só, assunto do momento, presidente do Sindicato do Rio de Janeiro, que vai conversar com toda a nossa equipe, com o Lucianinho, no cardápio de domingo, seguindo essa programação esportiva desse 27 de setembro, mais um dia marcado, manchado no futebol brasileiro por essa bagunça que é o nosso futebol. Cardápio de domingo, chimarrão e freio de ouro, tá? Tá combinado então. Valeu, Zé. 2h57, sala de domingo de Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Conquistar vem de dentro, calçados pegada a marca da conquista. Farofa Santa Massa, um toque divino de sabor para a sua mesa. Rede de Farmácia São João, cuidar da sua saúde é a nossa missão. Steel com você no campo e no jardim. São José Industrial, alta performance no campo a preço justo. Nós falamos da D, da C, da B. Na Série A, cabe lembrar, né, que hoje pela manhã o Vasco empatou com o Bragantino em 1-1 e que nós teremos hoje no final da tarde Ceará e Goiás, Atlético Goianiense e Botafogo, Santos e Fortaleza, e amanhã Fluminense e Coritiba para fechar essa 12ª rodada. Com Rafael Manito, Glademir Menezes e Domingos Sávio, a nossa equipe, todo o apoio à produção da Camila Nunes, agradecendo a todos pela audiência, pela parceria. O Lucianinho vem aí, toda a equipe, com o cardápio de domingo. Valeu, tchau! Sala de domingo. Parceria Unimed Porto Alegre.